Cresce. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. A Polícia Federal aumentou em 70% o número de apreensões de bens e dinheiro de grupos criminosos. Os materiais apreendidos resultaram num valor total de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Os dados fazem parte do balanço do trabalho feito pela corporação em 2024 e foram apresentados hoje pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a abertura de uma investigação para identificar e punir o responsável pelo vazamento da colaboração premiada do militar. No último domingo, o conteúdo de um dos depoimentos foi revelado pelo colunista Hélio Gaspari nos jornais O Globo e Folha de São Paulo. Os advogados alegam que o vazamento aconteceu de forma criminosa e colocou em risco Mauro Cid, a família dele e a tranquilidade do andamento processual. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, teve alta da UTI do Hospital Mater Dei, onde está internado na capital mineira. Ele ficou 26 dias hospitalizado em suporte intensivo. O boletim médico mais recente aponta que houve resolução completa do quadro infeccioso e da insuficiência respiratória. Fuad ainda vai permanecer em tratamento no hospital por tempo indeterminado. E a OpenAI afirmou ter evidências de que o DeepSeek usou dados do ChatGPT para treinar o próprio assistente de inteligência artificial. A informação foi confirmada pela empresa ao jornal Financial Times. A companhia americana e a Microsoft iniciaram uma investigação sobre um possível vazamento de informações. No horário de Brasília, 6h01. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Mirassol, Guarani, Ponte Preta, Corinthians, Portuguesa, São Paulo. Apresentação: Marco Guarizo. Olá, um grande abraço, muito boa noite para você sintonizado com a gente aqui na CBN Campinas. Está começando a rodada tripla de futebol do Campeonato Paulista nesta quarta-feira. Primeiro você vai acompanhar na íntegra os 90 minutos de Mirassol e Guarani. Jogo no estádio Maião, lá na cidade de Mirassol, estádio José Maria de Campos Maia. Você vai acompanhar com a narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Adriana Almeida. Todas as informações também de Ponte Preta e Corinthians no Majestoso, se a chuva deixar, né? Chove forte aqui em Campinas nesse momento, principalmente na região do estádio Moisés Lucarelli, mas a bola rolando, você vai acompanhar primeiro todas as informações, e assim que terminar o jogo entre Mirassol e Guarani, a transmissão com a narração de Júlio Nascimento
e as reportagens de Antônio Lupe. E para fechar a rodada, você vai acompanhar ainda aquele jogo que causa aquela discussão se é um clássico ou não. Mas é um confronto paulistano, Portuguesa e São Paulo, direto do Pacaembu. Com o Rodrigo Bittar, você não vai perder nenhum detalhe nesta rodada tripla aqui da CBN. Convidando você ouvinte para participar, mandando sua mensagem para cá pelo WhatsApp, que é o 19-99186-9070. E eu vou apresentar agora a equipe que vai acompanhar todas as emoções de Mirassol e Guarani, começando com as informações do Bugre. Olá, bem-vinda, grande abraço para você, uma honra estar a seu lado, Adriana Almeida. Olá, Guarizo, forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. O Guarani, que defende a liderança do Grupo B, que tem outras duas equipes. Não. Vamos lá. Vamos lá, Adri? Oi, Guarizo. Não estamos com a Adriana Almeida no ar. Vamos lá. Vamos lá, Adri. Agora sim, boa noite. Boa noite e um forte abraço para você, para os ouvintes também. CBN. O Guarani que defende a liderança do Grupo B, né? Que tem dois times aí considerados até de mais investimentos, Santos e Bragantino. E precisa vencer hoje para confirmar tranquilamente esse primeiro lugar. O Bugre tem como ponto forte o setor defensivo, que sofreu só um gol em 4 jogos e justo contra o São Paulo, um dos grandes da competição. Guarani que vem de vitória sobre o Noroeste e agora, quem sabe, busca o primeiro trunfo como visitante para se manter aí neste primeiro lugar. O técnico Maurício Souza repete a escalação, mas tem o zagueiro Márcio Silva e o meia Caio Melo liberados pelo departamento médico, além do zagueiro Titi, que está liberado de suspensão, opções no banco de reservas. E vamos falar do adversário, afinal de contas, né? É um time de Série A que vai receber o Guarani no Maião, Dri. É, o Mirassol, né? Que tá numa ótima fase, Guarizo. Vem de 3 vitórias seguidas, uma goleada sobre o Água Santa e também derrotou São Bernardo e Portuguesa. Perdeu, é verdade, na estreia para o Santos, mas tem a melhor campanha no geral do Paulistão. Então, para o Guarani hoje vai ser um teste de fogo, porque o Mirassol tem investimento, vai disputar pela primeira vez na sua história a Série A do Campeonato Brasileiro e por isso aí é favorito, coloca o Mirassol como favorito nesta noite. O técnico Eduardo Barroca vai repetir novamente a escalação dos 3 últimos jogos, 4ª vez consecutiva, com o mesmo Mirassol em campo. Quem vai comentar, quem vai trazer cada detalhe para os ouvintes da CBN Campinas deste confronto entre Mirassol e Guarani é Carlão de Freitas. Olá, Carlão, grande abraço para você. Olá, Guarizo, boa tarde a você, um abraço também ao ouvinte CBN. Jogo difícil, né, pro Guarani, jogo contra o Mirassol. O Mirassol vive um momento importante dentro da competição. É uma equipe hoje que está num patamar acima, né? Vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, o Guarani leva para o interior paulista um bom resultado contra o Noroeste, a confiança, uma defesa muito bem postada, consistente, sim. É claro que vai enfrentar o time com o melhor ataque, 11 gols, com goleada no meio deste percurso. Tem que jogar o jogo, favoritismo para o Mirassol, joga em casa, mas o Guarani vive um bom momento, um momento de crescimento, e quando enfrentou uma equipe de Série A, que foi contra o São Paulo há alguns dias, teve um comportamento aceitável. Quem sabe hoje, além do comportamento aceitável, pelo menos um pontinho para voltar para Campinas, que seria importantíssimo. Quem vai trazer as emoções desse jogo, repito para você, 90 minutos aqui na CBN, jogo completo entre Mirassol e Guarani, é Carlos Cabela. Sua primeira expectativa, Cabela, seja bem-vindo. Olá, boa noite, Marizo, boa noite a você e a todos que acompanham o futebol da Globo CBN. Comecinho de noite com futebol aqui na CBN e com chuva em Mirassol. Nesse momento tem uma pequena garoa na cidade de Mirassol, 27 graus, mas há previsão de chuva durante toda a partida lá na cidade de Mirassol e esperamos um bom jogo, principalmente pelos lados do Guarani, Guarizo. É isso aí, Mirassol tem calor até com chuva, e bem lembrado pelo Cristiano Salvione.
Participação do Cabela logo depois do aniversário, né? Então, atrasado em nome de toda a equipe da CBN e até dos ouvintes, feliz aniversário pra você, Carlos Cabela. Muito obrigado, meu caro Guarizo, obrigado a todos que já me parabenizaram ontem, assim como você também, e a todos que nos acompanham pela CBN Campinas. E nós vamos agora ao Moisés Lucarelli. Às 7h45 tem Ponte Preta e Corinthians. Todas as informações aqui. E depois, assim que acabar o jogo entre Mirassol e Guarani, a transmissão da partida. E quem traz as informações pra gente é o Antônio Lupe. Lupe, a primeira pergunta que eu vou te fazer: como é que tá a situação do gramado do Majestoso? Lupe, boa noite. Tudo bem, Guarizo? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN, alagado. Essa é a situação do estádio Moisés Lucarelli. Quando chegamos aqui por volta das 5h40, 5h30 da tarde, a situação era bem pior. Agora tá um pouco melhor, mas ainda muito encharcado. No vestiário do Corinthians, ali na arquibancada visitante, que hoje não terá a presença do torcedor do Corinthians por conta de uma determinação do Ministério Público, estava completamente alagado. Inclusive, neste momento, representantes da Ponte Preta estão na boca do vestiário do visitante com a possibilidade de ter alagado o vestiário do Corinthians, mas essa informação ainda não foi confirmada. Chove ainda aqui no Majestoso, se vai ter jogo ou não, só vamos saber daqui a pouquinho com a análise do delegado do jogo e também dos árbitros da partida, Guarizo. Júlio Nascimento também está por aí, Lupe? Sim! Então vamos trazer a expectativa de Júlio Nascimento para essa partida que, se o delegado deixar, vai acontecer, Júlio. Grande abraço para você. Júlio Nascimento. Grande forte abraço pra você, Marco Guarizo, pra todo mundo conectado, ouvindo aqui o Futebol Globo CBN. Exatamente, Guarizo, muita preocupação nesse momento com as condições do Moisés Lucarelli e recebendo aqui imagens, WhatsApp pegando fogo, com imagens aqui das cercanias do Moisés Lucarelli, principalmente da Avenida Princesa do Oeste, muita água. Então, mesmo em caso de jogo, Guarizo, será uma grande dificuldade a chegada do torcedor ao Moisés Lucarelli. É uma chuva que deu uma trégua, diminuiu em relação ao volume, mas ela é constante, isso atrapalha a questão da drenagem e a questão até do volume da água diminuir aqui nas ruas em volta ao Majestoso. Então, estamos na expectativa. Mais uma rodada do Campeonato Paulista, que tem pelo menos um jogo atrapalhado pela chuva. Não deve ser diferente aqui no Majestoso para Ponte e Corinthians. Guarizo. Guarizo, sim. Você que também atua no jornalismo, durante a semana uma obra foi feita aqui na parte de trás do Moisés Lucarelli, porque ali enchia, né, com chuvas muito fortes. Então eu acredito que essa obra que foi feita também ainda reflete um pouquinho aqui no Moisés Lucarelli. Tinha um trecho ali perto do banco do vestiário do visitante, que estava muito alagado. A gente ainda não tem informação se essa água entrou no vestiário do visitante, no caso do Corinthians, mas chove e chove muito aqui na região do Moisés Lucarelli. Agora diminuiu um pouquinho, mas ainda chove bastante. E lembrando, né, Lupe, que o vestiário do adversário, ele fica abaixo da arquibancada adversária e que hoje o torcedor do Corinthians não pode comparecer, né? É isso, não pode comparecer. Ali, bem pertinho do vestiário, já na área da arquibancada, quando eu e o Júlio chegamos aqui, tinha muita água, tinha até um chafariz se formando ali naquela região. Isso assustou todo mundo, mas repito, quando chegamos aqui, quando a chuva era muito forte, ela vai diminuindo, mas ainda chove aqui no Moisés Lucarelli, gramado com muitas poças. A rodada do Campeonato Paulista, essa quinta rodada começou ontem com um empate entre Palmeiras e Bragantino, 0-0 lá no Allianz Parque. O empate também entre o Novo Horizontino e o Velo Clube, 1-1, são times do grupo da Ponte Preta, né? Tanto o Palmeiras quanto o Velo, estou certo? Palmeiras e Velo, isso. Exato, São Bernardo, mas Palmeiras e Velo, 2 integrantes do grupo da Macaca. Pois é, então a Ponte Preta, se venceu o Corinthians hoje, assume a segunda colocação no grupo. São 5 jogos nesta quarta-feira, 6 na verdade, pelo Campeonato Paulista, todo o fechamento da rodada hoje. Daqui a pouco, 6h30, você acompanha com a gente aqui na CBN Mirassol e Guarani. Tem São Bernardo e Santos, mais um integrante do grupo da Ponte Preta. Noroeste Inter de Limeira, 7h30 em Bauru.
Às 7h45 você vai acompanhar todas as informações aqui de Ponte Preta e Corinthians. Às 9h30 da noite tem Botafogo e Água Santa em Ribeirão Preto. E às 9h35, Portuguesa e São Paulo, transmissão também aqui da CBN. Nossos ouvintes vão participando, mandando mensagem. A Ângela brinca aqui que o Corinthians veio tomar banho em Campinas. Muito obrigado. Quem está mandando mensagem aqui também dos problemas com a chuva, a gente está acompanhando aqui. Tem imagem da General Osório no centro da cidade. Chegou há cerca de meia hora essa imagem aqui do nosso ouvinte, o Carlão Araújo. O Derivaldo mandou alguma coisa que é áudio. O Derivaldo vou ouvir no intervalo. Orozimbo Maia teve carro ilhado, agora a água já abaixando. Mensagem do Vaz. Muitos problemas causados pela chuva aqui em Campinas neste fim de tarde, começo de noite de quarta-feira. Vamos fazer o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as escalações, com todas as informações de Mirassol e Guarani, também de Ponte Preta e Corinthians. E você vai mandando sua mensagem para cá também pelo YouTube. A Vânia, o Carlos Silva, o Cristiano, que já mandou aqui a mensagem pro Cabela. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Bom mesmo é saber que a vida sempre pode prosperar. E as informações para o motorista que enfrenta essa chuva aqui na região. Boa noite, Mário Quintino. Oi, Guarizo, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Informações da IDEC é que ainda tem ponto de alagamento ativo na Princesa do Oeste, região ali do Guarani, no cruzamento com a Ayrton Senna. Então, atenção, evite ali o trecho, exatamente por conta dessa situação. Também com alagamento na rua Delfino Sintra e na Orozimbo Maia, proximidades da rua Dr. Carlos Guimarães. Na Orozimbo também tem ponto com alagamento nas proximidades da rua Paula Bueno. Informações aí da INDEC, então nosso ouvinte evite todos esses trechos e também outros trechos, Guarizo, que costumam alagar região do Curtume, também do Cartódromo na região do Taquaral. Rapidamente, vale lembrar também que tem um bloqueio na rodovia Campinas-Montemor para quem vem em direção de Campinas por conta de um alagamento no quilômetro 1. Para você vir a Campinas, saindo de Hortolândia, a rodovia dos Bandeirantes e Santos Dumont são opções apesar do trânsito intenso. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Obrigado também ao Derivaldo, falando da situação complicada aqui da Dom Pedro. Cantando sua música preferida, o tempo no trânsito passa mais rápido. Um oferecimento Quatá. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Um lugar onde os valores de ontem se somam às necessidades de hoje. Construindo um futuro cheio de possibilidades. É onde a tradição da nossa história prepara cidadãos para o amanhã, desde o ensino infantil ao médio. Colégio Pio XII. Matrículas abertas. Ligue 019-3341-3170. Colégio Pio XII. História que acolhe
tradição que renova. Campanha Escolha Premiada Unicred. Concorra a um carro Aval H6 híbrido e mais 10 iPhones 15, através de investimentos em renda fixa, seguro de vida, consórcio e aporte espontâneo em capital social. Cooperar é ganhar. Saiba mais em unicred.com.br/multiregional/escolha premiada. Certificado de autorização SPA-NE, número 04033-595/2024. Promoção número 2024-01642. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Mirassol, Guarani. Enquanto a bola não rola. Enquanto a bola não rola aqui com a gente, porque vocês sabem, meus caros ouvintes, e você, Carlão de Freitas, quantos jogos acontecem neste momento simultaneamente pela Liga dos Campeões da Europa? Muitos jogos, aliás, todos os jogos no mesmo horário, porque é a última rodada desta remodelada Champions League, Guarizo. São 18 jogos acontecendo. 18 jogos neste momento. Deixa eu ver se tem alguma surpresa aqui. Barcelona e Atalanta tá 0-0. O Barcelona já está classificado. O Milan vai perdendo na Croácia pro Dinamo Zagreb. O Real Madrid acaba de fazer 2-0 no Brest da França. Gol de Jude Bellingham. O Bayern de Munique ganha do Slovan Bratislava por 1-0. O Benfica vai vencendo a Juventus na Itália por 1-0. Vou até tentar pegar a classificação, ver se tem algum gigante ficando de fora aqui. Lembrando que o regulamento da Liga dos Campeões é o seguinte: os 8 primeiros já passam direto para as oitavas de final, mas do 16º até o 24º, esses times, não, do 9º ao 24º, né? Aí eles vão se enfrentar numa segunda fase. Por exemplo, deixa eu ver se tem alguém fora aqui. O Sporting de Portugal, o Girona da Espanha, que é do Grupo City. Quem tá passando direto? O Barcelona já foi, Liverpool, Arsenal, a Inter também tá bem encaminhada com essa vitória, e estão passando Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e o Real Madrid entrando em 8º. Tá escapando aí do play-off pré-oitavas de final. Uma informação aqui do trânsito nas estradas, né? Liberaram parcialmente o quilômetro 1 da SP-101 que tinha bloqueio pelo alagamento. Então essa informação para você que está passando na SP-101 é importante. Uma mensagem chegando aqui, não sei que horário foi isso, a gente tem que checar, mas pessoal ali tentando segurar uma moto, né? As regiões aqui, Orozimbo Maia, ali recebendo do nosso ouvinte o Gilberto, muito obrigado. Na Avenida Brasil, diz ele aqui. Não sabemos o horário exatamente, mas a imagem mostra veículos arrastados aqui na cidade de Campinas. Eu vou passar rapidamente, antes da gente pegar as escalações, vou pedir pro Carlão de Freitas nessa rodada dupla aqui. Não saiu ainda, Carlão, a escalação do Corinthians, mas há uma possibilidade de que o técnico Ramon Dias poupe jogadores nessa partida contra a Ponte. E outra coisa, eu estava conversando com você fora do ar, lembrando de um jogo em 93 entre Ponte e Palmeiras, que o gramado do Moisés Lucarelli estava totalmente impraticável. O jogo chegou até o final, mas era aquele chutão para cima, aquilo que a gente chamava de polo aquático. Isso iguala todo mundo, independentemente do time que o Ramon Dias ia escalar no Corinthians, né? Iguala, né, Guariz? Eu acho que pra Ponte, se acontecer o jogo, o gramado pesado pode ser uma vantagem. É claro que o Corinthians deve colocar em campo um time alternativo, mas, gente, a diferença hoje entre um time grande e um time menor, ela é gigantesca, né? Então, qualquer time que o Corinthians colocar hoje, um time A, um time B, um time C, eu coloco o Corinthians como favorito, mas não é contra a Ponte, não. Acho que contra qualquer equipe do interior, tirando o Mirassol, que é uma Série A de Campeonato Brasileiro, e o Bragantino também. Agora, contra a Ponte, Guarani, os outros times que disputam divisões periféricas ou divisões abaixo, o time grande sempre vai prevalecer tecnicamente. Ganhar o jogo é uma outra história. Mas é claro que o gramado pesado, pro time que vai se defender, pro time mais reativo, e essa é uma característica desse time da Ponte Preta, eu acho que é melhor. Mas
Não sei, Guariz, as drenagens estão tão modernas ultimamente que não sei se vai começar no horário, mas eu acredito que o gramado, na hora do jogo, ele vai estar numa condição melhor. Lembrando que o Corinthians já teve o clássico contra o São Paulo atrasado no domingo, né? Atrasado em 1 hora exatamente por causa das chuvas muito fortes lá no Morumbi. Guarizo. Sim. Só para relatar aqui uma cena, né? O Fabinho Soldado, que já jogou aqui na Ponte, né? Que hoje é o homem forte do futebol do Corinthians, com outros representantes da diretoria, tiveram uma resenha ali com o trio de arbitragem, né? O Luiz Flávio de Oliveira, que é quem apita o jogo, conversaram ali durante uns 10 minutos com o delegado da partida. A chuva tá passando, mas o gramado ainda muito encharcado. Não sei não como é que vai estar a situação pro Corinthians, porque aonde tinha um volume maior de água, era bem perto do vestiário do visitante. Tá certo, Antônio Lupe. Vai nos atualizando a qualquer momento nos giros de placar aqui de Mirassol e Guarani. O Antônio Lupe vai informando as condições do Moisés Lucarelli para Ponte Preta e Corinthians. Agora, primeiro mandando abraços aqui rapidamente para o Cleiton Isidoro, para o Ivanildo Magalhães e para o Gustavo. Agora, foco total em Mirassol e Guarani. E eu pergunto, Adriana Almeida, o Guarani já está definido? Sim. E o Mirassol? Também. Então, Adriana Almeida apresenta para você aqui no Futebol Globo CBN os artistas do espetáculo. Futebol Globo CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. É o bugre do técnico Maurício Souza em campo com 1, Gabriel Mesquita. 2, Lucas Justen. 3, Rafael. 4, Lucas Rafael e meia dúzia Emerson. 5, Natan. 8, Matheus Sarará. 10, Giovani. 7, Luiz Miguel. 11, João Vitor e 9, João Marcelo. Repeteco do Bugre, 1 Mesquita, 2 Lucas, 3 Rafael, 4 Lucas Rafael, meia dúzia Emerson, 5 Natan, 8 Sarará, 10 Giovani, 7 Luiz Miguel, 11 João Vitor e 9 João Marcelo. No banco, 12 Fred Conte, 22 Ian, 13 Pedro Manuel, 14 Titi, 16 Vinícius Cauê, 15 Daniel, 20 Isaac, 17 Rafael Bilu, 21 Léo Porfírio, 18 Eliseu e 19 Denis Júnior. Mirassol! Meu coração entra em campo com Mirassol. O técnico Eduardo Barroca manda a campo Mirassol com 23 Alex Muralha, 19, Lucas Ramon, 34, João Vitor, 14, David Braz e meia dúzia Reinaldo. 25, Neto Moura, 8, Danielzinho, 27, Gabriel e 10, Chico Kim. 11, Negueba e 77, Yuri Castilho. Repeteco do Mirassol, 23, Muralha, 19, Ramon, 34, João Vitor, 14, David Braz, meia dúzia Reinaldo, 25, Neto Moura, 8, Danielzinho, 27, Gabriel, 10, Kim, 11, Negueba e 77, Castilho. No banco, 90, Tomazelas, 50, Lacerda, 20, Daniel Borges, 3, Remes, 33, Alain Imperior, 37, Zeca, 21, José Aldo, 29, Cleison, 13, Diego Gonçalves, 17, Guilherme Pato, 7, Matheus Davó e 9, Léo Gamalho. A arbitragem do jogo. Mariana Nani Batalha é a dona do apito. Os seus assistentes são Rafael de Albuquerque Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira. No VAR, Tiago Duarte Peixoto. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, é carne de pescoço pro Guarani esse jogo, mas eu vou começar com uma frase de um filósofo contemporâneo que me ensinou e me marcou.
Não é proibido ganhar do Mirassol, Carlão. Aliás, é a frase que se encaixa pro futebol de Campinas hoje, né? Não é proibido ganhar em Mirassol, não é proibido ganhar do Corinthians, né? 2 adversários aí pros nossos clubes de Série A de Campeonato Brasileiro. Isso mostra a dificuldade, né? O Mirassol vem com o entrosamento já da Série B do ano passado, com algumas mudanças, com algumas qualificações, o caso do Reinaldo na lateral esquerda. E o Guarani leva para Mirassol a confiança, o bom jogo, né? A partida consistente que fez contra o Noroeste, o jogo de equilíbrio contra o São Paulo, que é um time num patamar até mais elevado que o Mirassol e o Guarani conseguiu ali, diante das limitações, mas encarar o São Paulo em algum momento da partida. Só que o técnico Maurício Souza hoje ele abre mão de uma filosofia, né, de jogar um pouco pra frente. Hoje ele coloca um time mais reativo, não tem o Matheus Regis lesionado, ele fecha com o Natan Camargo, com o Sarará e com o Giovani no meio campo, opta pela velocidade do Luiz Miguel e do João Vitor. Vamos ver, esta eu creio que vai ser a proposta do Guarani, segurar um pouco o ímpeto do Mirassol, principalmente nos primeiros minutos, e depois sim tentar atacar, tentar contra-golpear, que pode ser uma arma importante para o Bugre logo mais no José Maria de Campos Maia, o Maião. E os times já prontos para o início do jogo, por isso eu passo o comando de primeira para você, Carlos Cabela. Legal, Guarizo, bola vai rolar no Maião pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Série 1 do Paulistão 2025. Toque inicial na bola pela equipe do Mirassol. Ali o Gabriel ao centro do gramado para dar o início à partida no Maião. A bola vai rolar, você vai acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas por conta da dona Mariana. Hoje a dona do apito, Mariana Nani Batalha, ela que vai comandar a partida na cidade de Mirassol. Tá tudo pronto pro início da partida. A bola tá ali no centro do gramado. Tivemos chuva no decorrer da tarde na cidade de Mirassol. Nesse momento não chove. Apita a árbitra! Bola tá rolando do futebol da CBN Campinas. Mirassol, Guarani. Futebol, vamos CBN. Bola tá rolando, você tá acompanhando tudo aqui no futebol da CBN Campinas, Mirassol e Guarani. Guarani e Mirassol pela 6ª rodada do Paulistão 2025. Mirassol todo de amarelo, camisa, calção e meias amarelas, detalhes em verde. O Guarani com tradicional camisa verde, meia verde, calções brancos. A equipe do Bugrão em campo nesse comecinho de noite na cidade de Mirassol. Toca a bola a equipe do Mirassol com o David Braz no campo defensivo, já faz a abertura com o Reinaldo. Do lado esquerdo, o meia dúzia do Mirassol já faz o domínio. Toca mais aberto pelo lado esquerdo, quem chega por ali é o Gabriel. Devolve no David Braz, faz o domínio, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe é lá pela direita com o João Vitor. Outro zagueiro já encontra lá pela direita o Lucas Ramon. Domina a bola, devolve lá pertinho da grande área para sair tocando mais uma vez a equipe do Mirassol, que vai tocando a bola, esperando a equipe do Guarani adiantar a marcação. Rola a bola ali com o Reinaldo, devolve no David Braz, vai tocando a bola a equipe do Mirassol, vai buscando espaço, o Bugrão fica ali plantado no meio campo, só aguardando a equipe do Mirassol, vai tocando a bola de um lado, de outro, vai buscando desse comecinho de jogo em Mirassol, 0-0 o placar do jogo. Trabalha ali pela intermediária, o Danielzinho já faz a abertura lá pela direita com o João Vitor, vem pro campo de ataque, Breca devolve ali pela intermediária, Neto Moura para fazer o domínio, despacha no campo de ataque, lançamento foi feito, zaga do Bugre faz o corte, ela volta com o Neto Moura, dá um tapa na bola, joga com o David Braz no sistema defensivo, rola pela esquerda, Reinaldo domina, olha pra frente, busca alguém no espaço, encontra o Gabriel aberto lado esquerdo, Gabriel pro domínio, lançamento é feito, vem bola pra dentro da grande área, sai Mesquita para fazer a defesa e botar ordem na casa do Bugrão nessa primeira chegada do Mirassol. O lançamento veio lá do campo defensivo, Adriana. Tentou surpreender ali o sistema defensivo do Guarani, que só sofreu 1 gol em 4 jogos. Nessa jogada enfiada procurava o Yuri Castilho, mas a bola muito longa. Guarani já repõe a bola. Sai jogando com Justen ali pelo lado direito, bota no campo de ataque, no meio do caminho tem a interceptação ali, ela sobra com o Danielzinho, domina na perna direita, busca o espaço, dá um tapa nela, faz a abertura com o Lucas Ramon lá no lado direito, já domina, devolve, Danielzinho se apresenta lá na direita, tenta a tabelinha, na chegada ali do Negueba, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, chega por baixo para sair tocando mais uma vez a equipe do Bugre, no sistema defensivo, trabalha bem o Guarani. Vai começar de novo lá pelo lado esquerdo, por ali com o Lucas Rafael, devolve no Mesquita, ele dá um tapa na bola, tenta sair jogando lá pelo lado esquerdo, lá com o Emerson, já recebe e domina, vem buscando o campo de ataque a equipe do Bugre, lançamento foi feito lá pela ponta canhota, chega bem a equipe do Bugre, lançamento da grande área, sobe de cabeça a zaga, faz o corte, joga a bola pra fora,
vai saindo em lateral ou em escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Guarani com 3 minutos deste primeiro tempo, Adriana Almeida. A jogada foi acelerada ali pelo lado esquerdo, o Guarani desceu rápido e aí essa bola lá alçada, o David Braz não quis saber de ajeitar para goleiro nem nada, preferiu o escanteio já cobrado. Cobrado curtinho, chega a zaga do Mirassol para fazer o corte, toca na bola, joga errado, recuperou o Bugre com Luiz Miguel, toca na bola, vem pra grande área, bateu cruzado, Jiriguidu! O escanteio foi ruim do Guarani, mas a saída de bola do Mirassol pior. Bom para o Bugrão, que aproveitou o lance. E João Marcelo bateu cruzado, rasteiro no canto direito do Muralha. Estufa a rede, dá Jiriguidu para ele. Para o Bugrão, nada para a equipe do Mirassol, Adriana. O detalhe foi a roubada de bola linda do Luiz Miguel, né? Porque depois que o escanteio não deu certo, o Mirassol foi sair com essa bola. E o Luiz Miguel, muito esperto ainda dentro da grande área, num toquinho conseguiu roubar. E ali, quando a defesa do Mirassol iria sair, né? O Luiz Miguel roubou essa bola, tocou pro João Marcelo, que fuzilou. Sem chance alguma pro Alex Muralha. Lindo gol, chute cruzado, João Marcelo. Guarani bonito na frente, 1-0. Tá na frente, o Bugrão tá ganhando o jogo. João Marcelo, ele é camisa 9, tava no lugar exato ali entre os zagueiros. A bola sobrou pra ele, mandou pro fundo o gol, Carlão. Importante dar as caras nos primeiros minutos, né? Impor um ritmo. O Guarani estabelece uma marcação alta diante do Mirassol e concentrado no jogo, ligado, né? Diferente do Mirassol displicente. O Guarani foi lá e abre o placar com o João Marcelo, já é o segundo gol, o segundo dele na carreira, né, como profissional. Realmente importante este início aí do Guarani, promissor. E o erro do principal jogador do Mirassol, na minha opinião, que é o Gabriel. O Gabriel é o condutor, né, o cara é o organizador. Talvez, um certo desdém com relação ao jogo nos primeiros minutos, ou uma falta de concentração. O Guarani não, ligado, compenetrado. Luiz Miguel roubou a bola e o João Marcelo fez o que o 9 tem que fazer, fuzilou. Passamos de 5 minutos, o toque CBN marcando, então nós vamos girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 5 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo de jogo em Mirassol, no Maião. Mirassol! Primeira rodada do Campeonato Paulista, o Mirassol tem 0. Guarani! O Guarani tem 1, João Marcelo marcou há 3 minutos, Guarizo. Central da bola. Em São Bernardo, 4 minutos de jogo. Jogo de um adversário do Grupo da Ponte, 0 para o São Bernardo, 0 também para o Santos. Futebol Globo CBN. Já chegamos a 6 minutos deste primeiro tempo. O Bugrão vem para o campo de ataque, dá um tapa na bola pela direita. Chega por ali para tentar fazer o domínio do Luiz Miguel. A bola vai para fora. Teve desvio no meio do caminho. Arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão. Lado direito, o arremesso manual para a equipe do Guarani. Vai se ajeitando ali o Guarani, quem vai chegando ali é o Justen para fazer a cobrança, ele chega ali com o arremesso, só que joga lá na contramão para começar tudo de novo lá com o Rafael. É de Rafael para Rafael, só que um é Rafael, o outro é Lucas Rafael, que domina, despacha para o campo de ataque e faz o lançamento para ninguém, hein? Joga direto pra fora o lançamento do Lucas Rafael. Que lançamento maluco foi esse aí, Adriano Almeida? Tentou, eu acho que ele buscava o Emerson lá pelo lado esquerdo, mas aí errou, né, na calibragem do pé e não deu nada certo, mas tá dando, porque o Guarani vai vencendo o Mirassol 1-0. Tá jogando a equipe do Mirassol, que já vem pro campo de ataque, trabalha pelo lado esquerdo, chega a zaga do Guarani por baixo pra fazer o corte. O Luiz Miguel tá dando uma ajuda ali pra fazer o corte, vem Chico Kim, dá um tapa na bola, vem pro lado esquerdo, tentou o domínio, foi pra fora a bola. Eu achei que essa bola saiu ali, mas o árbitro e o Bandeira disse que não. Segue o jogo, Bugrão vem com ela pro campo de ataque, chega Luiz Miguel lado direito, chega por baixo pra fazer o corte, a proteção ali era o próprio Chico Kim que tava no lance, faz o desvio, vai pra fora a bola, arremesso manual para o Bugrão no campo de ataque. Passamos de 7 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando. Arremesso manual cobrado pela equipe do Guarani. Lá no campo defensivo, o Mirassol já faz a recuperação para fazer o trabalho defensivo ali pela equipe amarela. Vai buscando espaço ali para tentar chegar no campo de ataque. Agora, esse gol no começo do jogo é importantíssimo pro Guarani frente ao Mirassol, né, Carlão? Mostra personalidade, né, Cabelo? Aquilo que nós falávamos do Guarani. Tudo bem, a superioridade técnica do Mirassol, é uma equipe de um patamar mais elevado, de Série A de Campeonato Brasileiro, conserva a base do ano passado.
E o Guarani num processo de remontagem, mesmo assim não se intimidou, foi para cima, continua agressivo na marcação e continua também forte no ataque. Muito bom começar assim, vencendo e com personalidade. Vem Mirassol no campo de ataque, cruzamento na grande área. Lucas Rafael por baixo para fazer o corte do umbigo na bola, joga para fora. Lá do outro lado, já chega no campo de ataque mais uma vez, vai trabalhando ali a equipe do Mirassol. Tá ali o Danielzinho, domina a bola, recua para começar com o Lucas Ramon mais uma vez lá no sistema defensivo. Ele trabalha de zagueiro para zagueiro, vai tocando a bola de um lado, vai tocando a bola do outro. A equipe do Mirassol já chega no campo de ataque ali pelo meio com o Neto Moura, faz a abertura de volta lá na ponta direita, o lançamento lá na frente era pro Negueba, ele faz de domínio, Negueba tem mais atrás ali a proteção, chegada do Danielzinho, Negueba faz de domínio, devolve Danielzinho, recebeu, dominou o bico da grande área, vem cruzamento lá no meio da área, sobe a zaga do Guarani pra fazer o quarto e tira o perigo, ela vai sobrando com o Chico Kim, do lado esquerdo só faz a proteção, bola vai pra fora, escanteio, é para a equipe do Mirassol, é pelo lado esquerdo, viu, Adriano Almeida? É, na tentativa do Yuri Castilho, que subia ali dentro da pequena área, mas aí o Chico Kim poderia até pegar esse rebote, preferiu a bola parada, escanteio pro Mirassol, Chico Kim é quem ajeita a bola por ali. Vai se ajeitando, lado esquerdo, já chegamos a 9 minutos desse primeiro tempo, o Chico Kim saiu da bola, foi lá Danielzinho pra fazer a batida, perna direita, levantamento feito, fechado, Mesquita, deu um tapa na bola, sobra com o Negueba de cabeça, devolve a bola pro meio da grande área, a zaga do Guarani faz o corte, ela vai lá com o Yuri Castilho, cruzamento na área, passa por todo mundo, sai em arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão, lado direito, ali no sistema defensivo, o auxiliar tá dando a saída de bola, lá do Yuri Castilho não, só arremesso manual mesmo, para a equipe do Guarani pela direita, o cruzamento que passou na frente, assustou todo mundo ali, viu, Adriana? Foi perigoso e era o David Braz quem fechava por ali, né, o zagueiro que foi para a grande área e por muito pouco ele não consegue completar essa bola pro gol. O Mirassol cresce nos minutos finais aí, depois desse gol do Guarani no comecinho, agora o Mirassol vai ganhando terreno. E agora o Luiz Miguel tomou uma sapatada ali, tá caída a falta que favorece o Guarani no sistema defensivo. Vai se levantando Luiz Miguel, tá tudo certo com ele, a falta é para a equipe do Guarani que vai se ajeitando no sistema defensivo. Vai ter show do Gabriel, acho hoje, viu? 10 minutos, vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 10 minutos e bola rolando, primeiro tempo de jogo em Mirassol. Placar da CBN tá assim, ó. Mirassol 0 para o Mirassol, Guarani 1 para o Bugrão, Guarizo. Central da Bola. 9 minutos do primeiro tempo lá em São Bernardo, outro jogo em andamento no Campeonato Paulista, 0 para o São Bernardo, 0 para o Santos. Beijo para Clarice Maciel e a mensagem do ouvinte André, o Guarani tá tão bem no grupo que o Santos tá trazendo o Neymar. Futebol Globo CBN. Vai trabalhando o Mirassol no campo de ataque, João Victor lá pela direita, rola a bola com o Lucas Ramon que devolve no João Victor. Tem David Braz ali pertinho dele, no círculo central do gramado, camisa 14 da equipe do Mirassol. Ele quem recebe ali, ó. David Braz faz o domínio perto da direita, despacha para o campo de ataque, lançamento para ninguém, bola para fora, só tiro de meta para a equipe do Guarani. Já com 11 minutos desse primeiro tempo, hein, Carlão? Agora, Carlão, 1-0. O Guarani já deu uma meio que esperando o Mirassol. Sim. Só que tem que tomar cuidado, porque o Mirassol é um time matreiro. É claro que o Mirassol ele vai partir pra cima, isso é inegável. Agora, não adianta o Guarani ficar lá atrás só esperando, né, de repente, um momento para escapulir. Tem que ainda permanecer num ritmo bom, com essa marcação um pouco mais alta, para aproveitar também a vulnerabilidade do Mirassol. Ele vai para frente, vai atacar e de repente os contragolpes podem ser aí uma arma importante pro Bugre. Luiz Miguel recebe pela ponta direita, tem marcação do Chico Kim. Chico Kim dá um toquinho na bola, ela vai sobrando ali pela direita, quem chega no lance para ficar com ela ali era o João Vitor do Guarani, toca na bola, cai do gramado, pede falta, o árbitro que não foi nada, ela volta ali com o Giovani, despacha pro campo de ataque, lançamento é feito lá do outro lado, sobe a zaga do Mirassol, faz o corte no primeiro lance, ela sobra com o Neto Moura, já faz a abertura pela esquerda, mais uma vez com o Chico Kim, o Justo encosta na cobertura, Chico Kim faz a finta, puxa ali pertinho do círculo central do gramado, devolve, curtinho, pertinho ali o Neto Moura, para fazer o domínio, o 25 da equipe do Mirassol já dá um tapa na bola pela esquerda com o Reinaldo, vem carregando, buscando o campo de ataque, atravessa a linha divisória do campo, rola ali pela intermediária, ainda já no campo de ataque com o Danielzinho, ele vem puxando, vem carregando, vai lá o Lucas Ramon, lá na ponta direita, recebeu, dominou, tentou a devolução, chega por baixo para fazer o quarto zaga do Bugre, no bate-rebate, Lucas Ramon fica com ela, devolve a bola no sistema defensivo do Mirassol, João Vitor, recebeu, dominou, devolveu pela meia, trabalha, Neto Moura, vem pro ataque, dá um tapa nela, lançamento feito na grande área pro Yuri Castilho, saiu Mesquita do gol.
faz a defesa, acabou se chocando com o próprio jogador do Guarani que chegava no lanche ali, fica caído o goleiro do Bugre, sentindo ali a canela da perna esquerda, viu, Adriano Almeida? É, exatamente. E aí a árbitra já vai lá conversar com o Gabriel Mesquita, porque os juízes também já estão acostumados com isso. O Guarani ganhando fora de casa, vai ser cera, não vai ser cera, mas o Gabriel Mesquita já tá de pé, já repõe a bola. Passamos em 13 minutos. Tá parado o jogo, Mesquita tá recebendo atendimento médico, tá tudo certo com ele, já repõe a bola em jogo a equipe do Bugre. Sai jogando pelo lado direito, Luiz Miguel recebe, faz o domínio, chega a marcação do Reinaldo pra cima dele, ele vai programado, a árbitra dá mais uma falta, Reinaldo não gosta nem um pouquinho, a Mariana Nani Batalha anotou a falta, é falta que favorece a equipe do Bugre ali pela direita, e ela vai chamar a atenção do Reinaldo que reclamou uma barbaridade ali, viu, Adriana? É, reclamou, mas eu achei falta, sim, em cima do Luiz Miguel. E Cabela, já dá para perceber um tanto de calma dos jogadores do Guarani depois desses 13 minutos e a vitória parcial por 1-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Passamos em 14 minutos, vem Reinaldo com a bola dominada para o campo de ataque do Mirassol mais uma vez, dá um tapa dela do lado, David Braz apresentou, já faz ligação direta lá na ponta direita, é pro Negueba, lançamento feito, chega a zaga do Bugre, por baixo rasga ali a chegada do Emerson, joga para fora, é manual pro Mirassol, lá pela ponta direita, quem se apresenta lá é o Lucas Ramon para fazer o arremesso manual, tem Danielzinho no meio da área, tem ali também chegando ali o João Victor lateral, a bola vai lá pro meio da área, hein, vai cruzamento com as mãos, Lucas Ramon levanta lá na grande área, tem desvio, chega a saca do Bugre para fazer o corte, sobrou com o Reinaldo, bateu direto, teve desvio, ele pegou mal na bola, pessimamente, mas teve desvio e a bola sobra com Mesquita, fraquinha, Adriana. É, o Reinaldo em outras épocas pegava bem melhor nessa bola, né? Na época que ele era o King Naldo do São Paulo, agora o taco espanou total. Chegou quem tenta domínio ali com o Reinaldo, chega o Guarani, esperto por baixo, Justin para fazer a roubada, toca no Giovani, inverte a jogada lá pelo lado esquerdo, quem chegava por ali era o João Vitor, sobe a zaga do Mirassol, faz o corte, a bola volta ali pelo intermediário, o Guarani vai trabalhando a bola no campo de ataque, vem João Marcelo buscar o jogo, toca na bola, devolve mais uma vez no sistema defensivo com Sarará, lado esquerdo vai trabalhando, João Vitor, Sarará, recebeu, dominou, devolveu, mais atrás, por ali com o Emerson, já dá um tapa na bola com o Natan, tenta a devolução ali pela meia, quem se apresenta é Danielzinho na roubada, Yuri Castilho fica na sombra para fazer o domínio, ele breca de um lado, ginga do outro, carrega, dá um tapa na bola, devolve no sistema defensivo com o David Braz, tudo isso ali pertinho do círculo central do campo, toca na bola, mais uma vez, quem chega pro recebimento ali era o Neto Moura, toca o Danielzinho, devolve na direita, vai trabalhando a bola, Lucas Ramon, vem Negueba buscar o jogo, mais uma vez devolve ali pela intermediária, lado direito com o Neto Moura, tá bem fechadinho o Guarani, hein, Carlão, tá bem marcando muito bem o Guarani. É, a proposta de jogo do Maurício vai rendendo frutos. Olha o Mirassol. Mirassol, cruzamento na área, desvio! Jiriguidu! Gol! Mirassol! Essa foi pra queimar a língua do narrador. Gabriel empata o jogo pro Mirassol, jogada que veio da direita, troca de passes e o cruzamento fechadinho, ali na linha da pequena área, o Gabriel só desviou pro fundo do gol. Está empatado o jogo a 16 minutos deste primeiro tempo no Maião. Mirassol! Um pro Mirassol, um também para o Bugrão, Adriano Almeida. Jogada toda trabalhada pelo lado direito, mas que começou com um bom toque de bola desse time do Mirassol. E aí, depois do cruzamento, o Gabriel estava praticamente sozinho na pequena área e aí conseguiu desviar sem chances para o goleiro Gabriel Mesquita. Apenas o segundo gol sofrido pelo Guarani no Paulistão. Mirassol empata 1-1. Tá tudo igual, no Maião, 1-1, placar do jogo. Gabriel empatou depois da jogada. A gente falava da boa marcação do Guarani. No momento que a gente falava da boa marcação do Guarani, acaba tomando um gol numa bonita uma troca de passes ali pela direita, né, Carlão? É, a proposta do Maurício vinha surtindo efeito, né, de congestionar o meio-campo, mas acabou tomando o gol
perdendo a bola, né? E o Mirassol trabalhou acho que quase mais de um minuto trocando passes, e aí o Lucas Ramon faz a jogada final na lateral direita e cruza pro Gabriel marcar o gol de empate. Agora tem que ter muita calma, não adianta se assustar e se retrair, isso vai permitir que o Mirassol fique com a bola e ameace mais a meta do Guarani. Tem que ter tranquilidade, permanecer com essa marcação um pouco mais encaixada num bloco mais alto para que ofereça aí dificuldades ao Mirassol. Mas foi uma falha geral na zaga do Guarani, né? E perdeu a bola lá na frente, né, Cabelo? O Lucas Rafael toma um cruzamento entre as pernas e o Gabriel, ele entra sozinho no meio da área. Passou por todo mundo, né? Não tinha marcação ali. Olha a falta para a equipe do Mirassol, cruzamento que vem para dentro da grande área. A bola sobe, desce, mais uma vez vem a zaga do Guarani para fazer o corte. A sobra de bola com o Danielzinho, ele toca na bola, devolve com o Neto Moura. Domina, perto da direita, lançamento é feito lá pela ponta direita, Negueba. Recebeu, dominou, colocou no gramado, pintou o cruzamento no meio da grande área. Sobe de cabeça Lucas Rafael. Ela volta mais uma vez ali pela direita. Quem chegava era o Lucas Ramon. Chega junto com ele ali o João Vitor. Joga nas pernas do jogador do Mirassol. Fica com arremesso manual para a equipe do Guarani. Cabelá. Oi. Antes dessa rodada começar, o confronto entre Guarani e Mirassol já era do melhor ataque do Mirassol contra a melhor defesa, o Guarani. O Mirassol fez 11 gols até agora no Paulistão, muito pelo fato de que em um dos jogos goleou o Água Santa por 6-0. E aí tem, né, essa larga vantagem aí nos gols marcados. O Guarani sofreu um gol. O São Paulo também sofreu um gol, mas o São Paulo jogou apenas 3 jogos, enquanto o Guarani já tinha feito 4 rodadas. Então, vamos ver aí quem é que vai levar a melhor agora nesse ataque contra a defesa. Passamos de 19 minutos. Vem Mirassol no ataque, Yuri Castilho. Lado esquerdo, recebeu, dominou, gingou pra lá, pra cá, preparou, bateu. Foi travado na hora H pelo Rafael. Chega a zaga do Bugre pra fazer o quarto e está jogando com o Justen. Aqui pela direita ele vem carregando a equipe do Bugre, buscando o campo de ataque, faz o domínio ali. Tem briga lá no meio da grande área. Os dois jogadores, o Yuri Castilho e o Rafael ficam ali trocando toque de cabeça. Agora quem sobe de cabeça é o Rafael pra fazer o corte. Numa dessa fica dando bobeira lá, dá de graça. Não pode ter essa confusão na área. Numa dessa, a árbitro dá um pênalti ali sem querer, viu, Carlão? Requer concentração, né? O Rafael foi tentar intimidar o Yuri ali, talvez por tentar ludibriar a arbitragem com penalidade, mas não dá certo. De repente o Yuri cai ali nessa brincadeira de cabeça com cabeça, a árbitra dá um pênalti. Vem mais uma vez, Mirassol chega por baixo, a zaga do Bugre para fazer o corte. Ela sobra com o David Braz, cresce no jogo, Mirassol. Guarani tomou o gol, parece que assustou a equipe do Guarani. Muito com a bola, né? É perigoso. Mirassol é qualificado, fica muito com a bola, consegue encontrar um espaço ali para aumentar o placar. Guarani assustou, se retraiu demais. Encolheu muito o Guarani. Sim. Trabalha ali pelo meio com o Neto Moura, Mirassol. Lançamento feito à frente, chega Lucas Rafael para fazer o corte. Ela sobra com o João Marcelo, dá um tapa errado na bola, devolve lá pela direita. Mais uma vez vai trabalhando a saída do Mirassol, prefere o recuo. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 20 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Aqui no placar da CBN Campinas, tá assim, ó. Mirassol. Gabriel. Guarani. João Marcelo. Fala, Guarizo. Central da bola. Em São Bernardo, o Santos, que é do grupo do Guarani, vai empatando por 0-0 com o Bernô, o time da casa. Às 7h45, se o gramado deixar, tem Ponte Preta e Corinthians. Mirassol chega no campo de ataque, cruzamento que vem pro meio da grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Ela sobra lá pela esquerda com o João Vitor. Ele carrega a bola reta, lateral do campo, faz o break, devolve ali pelo círculo central do gramado, se apresenta bem ali. Giovani domina, recua, faz a tabelinha com o Sarará, recebe de volta o Giovani, tá livre de marcação, já dá um tapa na bola, faz a abertura para a chegada do Justen, que vem pro campo de ataque, reta, lateral do campo com o Luiz Miguel. Ele faz o domínio, briga, tenta devolução, a bola volta com o Justen, devolve ali pela intermediária com o Natan. Natan toca na bola, trabalha, equipe do Bugre pela intermediária, vem buscando espaço, se fecha agora, é vez do Mirassol se fechar. Guarani busca o espaço no campo de ataque, vai trabalhando ali pela meia. O Giovani recua mais uma vez com o Natan. Natan dá um tapa na bola lá do lado esquerdo. Por ali, quem chega é o Emerson. Já toca na bola, deixa curtinho. Ali pela intermediária com o Sarará. Devolve a bola no Giovani. Giovani, mais uma vez o recuo foi feito. Não acha espaço, o Guarani no campo de ataque vai recuando a bola. Tenta mais uma vez, dessa vez é pela direita com o Giovani. Encontra aberto, reta lateral do campo com o Luiz Miguel para fazer o domínio, devolve. Justen, começa de novo lá no sistema defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Aquela pergunta que não quer calar, Carlão.
Guarani sentiu o gol. Sentiu o gol, Cabelo. É aquela personalidade que nós falávamos, né? O Guarani encarando o Mirassol já não tem mais. O Guarani não consegue encarar o Mirassol de igual para igual. Quando fica com a bola, que foi algo que aconteceu nos últimos minutos, não acontece nada. Aqueles passes improdutivos, passes de lado, e quando tenta alongar uma bola, teve a falha ali no setor ofensivo do Guarani, que não conseguiu concretizar a jogada, e o Mirassol segue tranquilo no jogo, apesar do empate. E a dona Mariana, a árbitra do jogo, foi lá conversar com o Rafael e com o Yuri Castilho, tete a tete com os dois lá, e o Yuri Castilho saiu gesticulando, o Rafael conversando. O clima não é bom entre eles não, viu? Trabalha o Mirassol no campo de ataque mais uma vez ali do lado esquerdo, trabalha com o Reinaldo, faz o domínio, perna canhota, busca alguém para fazer o passe, gingou ali pela direita, fez o break, devolveu, atrás quem chega o David Braz, de primeira, encontrou o Neto Moura, ainda no círculo central do campo, tenta o lançamento por baixo, o corte foi feito, foi travado ali pelo João Marcelo, a bola vai para fora, o arremesso é manual para a equipe do Mirassol. 23 minutos e meio deste primeiro tempo, 1-1, placar do jogo no Maião, pelo Campeonato Paulista. Você acompanha aqui no futebol da CBN Campinas. Trabalha lá lado esquerdo mais uma vez, a chegada com o Reinaldo, domina, devolve, David Braz, faz o domínio, o zagueirão da equipe do Mirassol, que já deu um tapa na bola do lado com o Danielzinho, devolve no David Braz, tá fechado o Guarani ali pelo meio, vai trabalhando a bola a equipe do Mirassol, David Braz, volta a bola, Danielzinho, David, passa por ele, vai com o Reinaldo, lado esquerdo, já dominou na perna da canhota, buscou alguém do ataque, mas prefere o toque lá no meio novamente com o Danielzinho, rola a bola pela direita, João Victor, chega no campo de ataque para fazer o domínio, toca do lado, curtinho, Danielzinho, pro domínio, vai tocando a bola a equipe do Mirassol, bola enfiada ali à frente da grande área. O Gabriel chegava para fazer o domínio, o Rafael chegou para cima dele, cometeu a falta, o jogo tá parado, é falta pro Mirassol, vai levar um perigo tremendo ali pro Gabriel Mesquita, viu, Adriana? E a falta foi em cima do Gabriel, autor do gol de empate aí do Mirassol. O Rafael saiu na caça, pegou o tornozelo direito do jogador do Mirassol, a árbitra estava muito em cima do lance, e é o que você falou, é uma longa distância, a gente tem aí pelo menos uns 4, 5 metros da grande área, mas para quem chuta forte ali, o Danielzinho já tá por ali, e o próprio Gabriel, vamos ver, acho que dali, talvez o Danielzinho, mas leva perigo. Eu arriscaria até um pouco mais de 5 ou 6 metros ali, até um pouco mais distante ali, né? Tem o Danielzinho tá ali próximo à bola, o Gabriel já acabou de amarrar a chuteira, jogada ensaiada, bola na área, Yuri Castilho recebeu, dominou, gerou, chegou por baixo a zaga do Bugre, fez o corte, quem sobe é Luiz Miguel de cabeça para fazer o desvio, tira o perigo da grande área. Passamos de 25, toque CBN marcou aí, hein? Passamos de 25. Mirassol no ataque. Tem arremesso manual ali pelo lado esquerdo. Vai se ajeitando o Reinaldo para fazer a cobrança com as mãos. Ninguém se apresenta pertinho dele ali, livre para receber a bola. Tá ali mais próximo o Yuri Castilho, ele joga na área. Cruzamento feito, chega a zaga do Bugre, cortou, voltou com o Reinaldo, pertinho da lateral do campo. Bota lá na linha de fundo. Gabriel tenta o cruzamento, desvio do Justen, bota pra fora a bola, escanteio, é pro Mirassol, Adriana. Pelo lado esquerdo agora do ataque do Mirassol, o Reinaldo se encaminha pra lá, mas o Danielzinho também, as cobranças têm sido feitas pelo Danielzinho. Mais um perigo pro Bugre. Vem cruzamento no escanteio, bola tocada, Gabriel preparou, bateu pro gol, pra fora do gol! Bateu forte pro gol o Reinaldo aqui do lado esquerdo, lá na segunda trave, o Yuri Castilho tentou o toque de cabeça, até tocou na bola, mas ela foi pra fora, pra sorte do Guarani, Adriana. Ele desviou, né? E tentou ali o gol, mas como o chute veio muito forte, era muito difícil cabecear de maneira certeira essa bola. Depois o Gabriel Mesquita até acusou ali que o Yuri Castilho poderia estar em posição irregular. Se sai o gol, ia ter validação. Difícil saber, mas o Guarani vai passando um sufoco agora nessa reta final do primeiro tempo. 26, vamos girar, tempo e placar do jogo, aqui no futebol da CBN Campinas. 26 minutos e 40 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Baião, sexta rodada, Série A1, Campeonato Paulista, o placar da CBN tá assim, ó. Mirassol! 1 pro Mirassol. Guarani! 1 também pro Guarani, Guarizo. Central da bola. O empate de momento também lá em São Bernardo do Campo, 0 para o São Bernardo, 0 para o Santos, deixa o Guarani na liderança do Grupo B com 8 pontos contra 5 do Peixe. O Bragantino é o terceiro colocado com 4 pontos e a Lanterna é a Portuguesa com 2.
Futebol Globo CBN. Trabalha a bola, a equipe do Bugre. Na saída ali com o João Victor, faz o domínio. Yuri Castilho apertou, roubou, tocou do lado, trabalhou. Gabriel recebe, círculo central do campo, tem marcação pra cima dele. Jogo parado. É falta que favorece a equipe do Mirassol ali pertinho do círculo central do campo. Jogo tá parado em Mirassol. Vamos lá pro Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho, 7:15, tem Ponte Preta e Corinthians. Como o Guarizo diz, né? Se o campo deixar. É isso mesmo, Júlio Nascimento. Situação de momento aí no Moisés Lucarelli. Pois é, Cabela, a informação inicial é que existe a possibilidade de adiamento do início da partida entre Ponte Preta e Corinthians. A Federação Paulista analisa com representantes dos dois times. A chuva não cessou, mas deu uma trégua, gramado melhorou demais. Só que o trânsito tá do tamanho do Majestoso, viu, Cabela? Torcedor Ponte Pretano que tá indo pro Moisés Lucarelli, então tem que ir com calma, é isso, né, Júlio? Com muita calma. Muita calma, muita paciência, faltando aí pro horário inicial 45 minutos, mas certamente esse horário será estendido. Nesse momento, Cabela, os funcionários do Majestoso estão com aquele famoso rodinho para ajudar o serviço de drenagem que está funcionando, mas é muita água. E expectativa de bola rolando não antes das 8 horas aqui no Majestoso. Galera tá passando o rodinho então aí, é isso? É, em algum momento na sua vida já passaste o rodo ou não? Já passei o rodo, já, várias vezes, viu? Meu Deus do céu. 8h40. O Arena já terminou, gente. Pois é. Ô Carlão, a gente conhece bem o Majestoso ali, o gramado Majestoso. A drenagem não é ruim, a drenagem até que é boa, mas quando tem muita água é complicado. Não há drenagem que aguente, né? Mas eu acho que até pelo retrospecto do que aconteceu no fim de semana, é claro que o Moisés Lucarelli não é nenhum Morumbi, mas até do propósito da federação em sempre priorizar o jogo, eu acredito que vamos ter. Não estou no Moisés Lucarelli, mas eu ainda tenho a esperança de que o jogo será realizado, porém não às 7h45, né? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Bola tocada pra fora, a bola ia saindo em linha de fundo, o Gabriel tocou pra lateral, é lateral pro Guarani ali no sistema defensivo, pertinho da bandeira do escanteio, mas é pro Bugrão. Lado direito, Justen tá por ali pra fazer a cobrança com as mãos, ele busca alguém pro arremesso, joga em direção ao campo de ataque, no meio do caminho, a bola quica no gramado, passa por todo mundo, vai sobrando por ali, de cabeça com o Neto Moura, ele toca na bola, briga o Guarani por ela, no sobe e desce da bola, vai sobrando ali pela intermediária, a árbitra para porque a bola tocou nela. A bola tocou na árbitra, a posse de bola para a equipe do Mirassol, tá ali com o Neto Moura, para recomeçar a equipe do Mirassol, Gabriel, Neto Moura, domina, perna direita, devolve com o João Victor, faz o domínio, zagueirão do Mirassol no círculo central do gramado, bota a bola do lado com o Danielzinho, encosta a marcação do João Marcelo para cima dele, ele tenta o lançamento, o João Victor do Guarani faz a roubada de bola, vem Bugrão pro campo de ataque no contragolpe, João Victor parou, brecou, fintou, tocou do lado, Sarará devolve, gira, só que na contramão, dá tempo de se recompor toda a marcação do Mirassol. Tem uma chance boa ali, né, Carlão? Então, tá me incomodando essa postura do meio campo do Guarani, muito toque pra trás, né? O Giovani, o camisa 10, que tem que articular, tudo bem, é um jogador que é mais... joga mais pra trás, mas toda hora, ao invés de ele progredir no lance, ele sempre coloca um passinho atrás e aí demora, fica tocando de lado, toques improdutivos. O Guarani caiu demais após o gol. Fez o gol, teve ali 4, 5 minutinhos. A partir do momento em que o Mirassol retomou, parece ataque contra a defesa. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Aqui na CBN, 31 minutos e bola rolando deste primeiro tempo de jogo. É a 6ª rodada da Série A1 do Campeonato Paulista e o placar está assim, ó. Mirassol! Gabriel marcou. Guarani! E pro Guarani, João Marcelo, tá tudo igual, 1-1, viu, Guarizo? Central da bola. Tudo igual também, Cabela, lá em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de maio. 30 minutos do primeiro tempo, 0 para o São Bernardo, 0 para o Santos. Para os ouvintes que estão mandando mensagens de trânsito aqui, a gente no intervalo vai trazer essas notícias para você.
Pé salvador do Emerson por baixo, fez o corte e joga pra fora, remexe manual, Lucas Ramon faz o domínio, coloca no gramado, pintou, levantamento, segunda trave, Justen de cabeça, ele subiu pra fazer o corte, ela vai sobrando do lado direito, por ali com o Luiz Miguel, devolve no Justen, na perna direita, rola a bola errado, o Reinaldo aperta, quem conserta foi o Luiz Miguel, trabalha no campo de ataque, drible da Vaca pra cima do Neto Moura, bota no campo de ataque, lançamento feito ali pelo meio, João Marcelo dominou no primeiro esquisito, consegue ficar com a bola, depois perde. Luiz Miguel, bem no lance ali na chegada no campo de ataque, depois acabou desperdiçando o lance, a equipe do Bugre. Tá jogando mais uma vez o Mirassol com 32 minutos e meio deste primeiro tempo. 1-1, placar do jogo. Vai trabalhando do lado esquerdo mais uma vez o Gabriel, do lado com o Danielzinho, devolve. Mais atrás com o David Braz, Danielzinho, David Braz, recebe, domina. João Marcelo encosta, ele toca no Danielzinho, que encontra o Neto Moura ali pelo círculo central do gramado, devolve. Lá do lado direito com o João Victor, para fazer o domínio, despacha para o campo de ataque lá na ponta canhota, o lance é feito. Não foi tão na ponta canhota, foi ali pertinho da linha divisória do campo com o Gabriel. Tocou, recebeu de volta, Danielzinho tá do lado, vai tocando a bola, a equipe do Mirassol, o Guarani fica só olhando, que vem pro campo de ataque mais uma vez, o Mirassol lá na frente, lançamento foi feito, chega a marcação do Bugre para fazer a falta, é falta que favorece o Mirassol, falta em cima do Danielzinho, Adriano Almeida. É, bem longe da grande área ainda, mas o Reinaldo já cobrou. Toca Reinaldo ali pro Neto Moura, que já abre com o Lucas Ramon lá pelo lado direito, domina pertinho na lateral do campo, Negueba, lançamento foi feito para ele, quem chega por baixo é o Emerson, recupera a bola para a equipe do Guarani, tenta sair jogando ali no meio da área, quase perde a bola, vem por baixo, Sarará, toca na bola, Mirassol fica com ela, mas a árbitra tá dando uma falta. Falta para o Guarani lá no meio da grande área, quando tentava sair o Lucas Rafael, tentando driblar no meio da área, recebeu a falta para a sorte do Guarani, viu, Adriana? Ufa, Cabela, levar um gol agora aos 33 do primeiro tempo seria terrível para o Guarani voltar para a segunda etapa. A falta marcada, o Lucas Rafael já cobrou e vai tentando sair tocando, mas o Mirassol marca. Cabela. Lá, vem lá o Mesquita, dá um tapa na bola, joga em direção ao campo de ataque, a bola pra fora. Pois não, meu caro Antônio Lupi. Informação que chega é que a partida deve começar às 8 horas, sofrendo aí um atraso de 15 minutos. 8 horas da noite a bola deve rolar para Ponte Preta e Corinthians aqui no Majestoso. Aqui 34 do primeiro tempo, trabalha mais uma vez no campo de ataque, a chegada do Gabriel, abriu pela direita, Lucas Ramon se apresentou na grande área, bateu cruzado e explodiu em cima da marcação, era o João Vitor, estava ali, bola volta com o Lucas Ramon, volta mais uma vez atrás com o Gabriel, Danielzinho recebe pela meia direita, devolve no campo defensivo, ali com o João Victor, zagueirão pro Daniel, toca na bola, volta a bola lá pela direita, Lucas Ramon recebeu, dominou, voltou, começa de novo, vai tocando a bola, toca a bola e não tem dó de tocar a bola, a equipe do Mirassol, essa que é a verdade, não tem dó de tocar a bola, pintou cruzamento na grande área, passa por todo mundo, Luiz Miguel deu uma pichotada ali, agora a bola bateu na cabeça dele, foi para fora, escanteio pro Mirassol, Adriana. Escanteio de novo pelo lado esquerdo. Agora me parece que o Reinaldo tem pressa. Não vai deixar o Danielzinho cobrar essa, não. Vamos ver. Quarto escanteio do jogo, terceiro para a equipe do Mirassol. Torcedor do Mirassol vai empurrando a equipe do Mirassol para cima do Guarani. Escanteio, lado esquerdo, Reinaldo, levantamento na área, sobe a zaga do Bugre para fazer o quarto, ela vai sobrando lá pela direita com o Danielzinho, pertinho da lateral do campo, ele faz o domínio, do lado dele tem o Gabriel, ele quem recebe, domina a bola, recua mais um pouquinho, atrás quem chega, o último homem é o Neto Moura, já despacha lá pela ponta direita, busca o Negueba, lançamento foi feito, quem chega lá é o Danielzinho, tenta imprimir velocidade, ele evita a linha de fundo, joga para o arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Vamos girar mais uma vez, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Tempo da CBN 35:40 deste primeiro tempo, bola rolando no Maião pela sexta rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. E o placar da CBN tá assim, ó. Mirassol 1, Guarani 1, Guarizo. Central da Bola. São Bernardo do Campo, único jogo em andamento até agora, né? Daqui a pouco às 7h30 tem outros jogos da rodada. Começa a chover forte no ABC Paulista, segue São Bernardo 0, Santos também 0. Futebol Globo CBN. Tá caído lá o Emerson. Meia dúzia do Guarani tá caído depois da chegada mais junto ali com o próprio Danielzinho, Adriana. É, e precisou de atendimento médico, o departamento médico do Guarani já em campo agora para o atendimento ao Emerson. A gente lembra aí que o Guarani tem jogadores no departamento médico em fase de transição, né? Um deles é o volante Anderson Leite, que
já estava no Guarani desde a temporada passada. E a assessoria do Guarani também coloca que o Matheus Regis sentiu um desconforto no joelho e por isso ficou fora da partida de hoje. Então, um desfalque sentido, Matheus Regis, que foi o melhor em campo na última partida contra o Noroeste. Hoje, então, fora o Guarani aí, mas com o Emerson aparentemente tudo bem, ele deve voltar assim para o Guarani não ter tantos problemas no departamento médico. Carlão de Freitas, o Guarani vive de espasmos no ataque. E pouquíssimos, né, Cabela? Pouquíssimos. Teve a oportunidade com o Luiz Miguel, que conseguiu encontrar o espaço, conseguiu sair da marcação, mas no toque pro João Marcelo, o garoto do Guarani acabou não dominando. Então é isso que a gente fala. É claro que o Guarani defensivo, a gente entende, até pela diferença técnica das equipes, é até natural, e o Guarani, por enquanto, apesar de ter sofrido o empate, mas o resultado de 1-1 ainda é interessante. Agora, tem que ter mais qualidade, ou desenvolver mais a jogada, né? Ajustar essa marcação e quando sair para atacar, sair com força, sair para assustar o Muralha, que só tomou o gol. E mais nada, meu caro Cabela. Agora o Rafael que deu uma pichotada ali, foi chutar a bola, errou a bola, caiu no gramado, deu contragolpe ali para a equipe do Mirassol que vem pro ataque. Chico Kim recebe a falta ali pela intermediária. O Giovani chegou parando o jogo, matando a jogada. A falta que favorece o Mirassol. Lado esquerdo vem perigo para a meta do Mesquita, Adriana. Para você ver, essa falta aí, quem fez foi o João Marcelo, centroavante do Guarani. Agora até pede desculpas para o Chico Kim, mas é ele que tá lá atrás ajudando na marcação. Tamanha a compressão do Guarani no setor defensivo aí para tentar segurar esse empate pelo menos até o intervalo. 38,5, falta pro Mirassol, lado esquerdo, Reinaldo de perna canhota, Danielzinho de perna direita, todo mundo na área, Danielzinho ameaça um toque curto, agora ele se afasta ali para fazer a cobrança, todo mundo na área, Danielzinho, perna direita, inverte a jogada lá na segunda trave, sobe de cabeça, sobra de bola, Negueba bateu de fora, tem desvio no meio do caminho, a batida, Ziriguidu! Camisa número 11, um bate e rebate no meio da área, e o Negueba pegou meio que sem jeito ali, a bola foi quicando no contrapé do Mesquita, que nem se mexeu embaixo da trave, estufa a rede a 39 minutos deste primeiro tempo, vira o placar pra cima do Bugre, Negueba, Ziriguidum pra ele, 2 pro Mirassol, 1 pra equipe do Guarani, Adriana. O Guarani tava muito na defesa, né, Cabela? Não é porque tem a melhor, ou tinha a melhor defesa do Campeonato Paulista, é que se dava o direito de poder ficar o tempo todo lá atrás apenas se defendendo. Essa bola veio, o Negueba na verdade, antes ela foi chutada pelo Chico Kim. E aí ela resbalou no meio do caminho dentro da grande área, o Negueba pegou, essa bola desviou no meio do caminho, desconfio eu, porque o Gabriel Mesquita ficou inerte no gol. Parecia que não tinha mais o que ele fazer. Elvira do Mirassol, 2-1. E a gente dizia, né? A gente falava, o Guarani tá muito encolhido, só dá Mirassol. O Carlão cansou de falar, o Guarani não tá jogando mais. Acabou aquela agilidade do Guarani no começo do jogo. E deu no que deu. Cabelo, e nós falávamos, né, até nos primeiros minutos, da personalidade do Guarani. E isso não aconteceu, né? O Guarani retraiu demais, permitiu que o Mirassol ficasse com a bola. E uma equipe mais forte, com a bola nos pés, logicamente pode gerar muito perigo. E foi isso que aconteceu. O Mirassol teve muita tranquilidade para virar o jogo. Né? A partir do momento que ele toma o gol do Guarani, virou um ataque contra a defesa. O Guarani teve pouquíssimos minutos ali de pelo menos saborear aquela vitória parcial. O Mirassol já se mandou pro ataque e foi dominante. Agora o árbitro está esperando ali, não sei o que vai acontecer, de repente pode até invalidar o gol. Checagem de impedimento. Mas acontecer, validando o gol ou não, o Guarani precisa adiantar um pouco essa marcação, porque o Mirassol foi dominante na etapa complementar. Precisa jogar, né, Carlos? Precisa jogar. A gente entende a superioridade do Mirassol. É compreensível um Guarani mais defensivo, mais reativo. Agora, quando tem a bola nos pés, tem que ter a personalidade, tem que atacar. Quando o Luiz Miguel teve a possibilidade, foi trocar passes, o João Marcelo não conseguiu dominar. Tá validado o gol, hein, Adriana? Sim, validado o gol e o Guarani em desvantagem
2-1. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Aqui 41 minutos e 40 deste primeiro tempo de bola rolando no Maião. Campeonato Paulista Série 1, placar CBN tá assim, ó. Mirassol. Agora tem 2. Guarani. O Guarani tem 1. Fala, Guarizo. Central da bola. No ABC Paulista segue 0 para o São Bernardo, 0 também para o Santos. Confirmado até pelo Corinthians oficialmente. Jogo entre Ponte e Corinthians adiado por 15 minutos. A bola deve rolar às 8 da noite. Futebol Globo CBN. Chega Reinaldo para fazer o corte lá atrás, na frente do Yuri Castilho. Ele gira o corpo, toca na bola ali pela intermediária. Chega pro Giovani, dá um bicão na bola, joga para fora do campo, arremesso manual de graça para a equipe do Mirassol. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 42-40. Reinaldo tenta sair jogando, ele joga ali contra o Giovani, a bola volta no peito dele, sobra com o Reinaldo, despacha no campo de ataque, saiu Mesquita de cabeça para fazer o corte fora da área. Não tinha ninguém ali e o Danielzinho, ou o Gabriel, acho que era o Gabriel, que ia chegando ali na cara do goleiro do Guarani. Acabaram se chocando os dois jogadores ali. Tá caído o jogador da equipe do Mirassol, Adriana. Vai precisar de um tempo aí, porque o Gabriel, no choque com o Mesquita, ele bateu o pescoço no goleiro do Guarani e tá ali com a mão, parece sentindo bastante dor, incômodo, e aí por isso agora já entra o departamento médico do Mirassol em campo para verificar aí a situação do jogador do Mirassol, que vai vencendo de virada nesse finalzinho de primeiro tempo, 2-1. E a jogada do Mirassol teve esse êxito aí devido ao lançamento horrível do Giovani, que a bola foi pra fora, Carlão. O camisa 10 do Guarani não pode fazer um lançamento desse direto pra fora, não tem ninguém do Guarani. Ele não é um 10 de fato, né, Cabelo? Ele usa a camisa 10, está usando, mas ele não joga como um camisa 10. Até em virtude do esquema adotado pelo técnico Maurício Souza, né? Ele povoou o meio-campo, mas com 3 jogadores quase que de contenção ali. Giovani, o Matheus Sarará e o Natan Camargo. É claro que o Sarará tem uma característica mais de sair, de fazer a transição, o próprio Giovani também, mas o ideal para esse jogo, talvez o Isaac, né? Que é um cara de criatividade, é um cara que quando tem a bola nos pés consegue reter, consegue organizar, né? O próprio Matheus Regis, se estivesse, iria ajudar, porque é um cara da velocidade, experiente, de repente até pode dar uma retaguarda no meio campo, mas o Maurício optou por uma escalação mais retraída, deu certo nos primeiros minutos, porque o Guarani conseguiu fazer o gol, mas depois da abertura do placar, o Guarani se encolheu, ficou praticamente na área dele, né? E o Mirassol com a bola. Um time mais qualificado com a bola nos pés, né? A tendência é de conseguir aí o objetivo, e o Mirassol conseguiu 2 gols. E o que me deixa mais preocupado, Cabelo, sem fazer muita força, né? Sem fazer praticamente força nenhuma. E toca a bola de uma maneira, com uma facilidade, tem tanto espaço para tocar a bola, parece que a marcação fica assistindo a eles tocarem a bola, cara. E ninguém está falando pro Guarani ir a Mirassol com o peito aberto. Não é isso. A gente entende um modelo de jogo mais precatado em virtude da diferença técnica das equipes. Agora, quando tem a bola, tem que ter coragem, tem que ter personalidade, tem que trocar passe, tem que fazer a defesa respirar, e o Guarani não conseguiu fazer isso. Mais 5. Vamos a 50, vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito pra grande área, Giovani preparou, bateu, Giriguidu! Giovani! Uma bobeira agora do lado amarelo, né? Bobeira geral na marcação da equipe do Mirassol. Bom para o Mugrão. Giovani, que recebe ali pelo lado direito. Bateu cruzado entre o goleiro e a trave, estufando a rede a 45 minutos deste segundo tempo. Tá tudo igual no Maião. Giovani, Giriguidão pra ele. 2 pro Guarani, 2 também pra equipe do Mirassol, Adriana. O David Braz, zagueiro do Mirassol, ficou parado, com as mãos na cintura, sem acreditar no que os 3 zagueiros, um deles ele mesmo, tinham acabado de fazer. Porque o Luiz Miguel serve no ponto futuro o Giovani pelo lado direito.
E aí o Giovani aparece livre, sozinho. Só com o Alex Muralha na frente. Ele podia até procurar alguém para cruzar, mas foi esperto, inteligente e com categoria. Empatou para o Guarani 2-2. Tá tudo igual no Maião. Tá tendo revisão do VAR. Mas no lançamento me parece que o jogador do Guarani, o Giovani, ele tá bem atrás. Não tá impedido não. Nesse lance do Giovani, não. Só se no primeiro lance de lançamento tem alguém, mas eu creio que não, viu, Carlão? Falar pra você que 2 jogadores do Mirassol davam condições. Pelo menos 2. Já confirmou, já confirmou. Tá confirmado o gol, tá tudo igual no Maião. Guarani! 2 pro Guarani, 2 também pra equipe do Mirassol, Carlão. É essa atitude que o Guarani precisa ter, É Carlão. justamente isso que a gente vem pedindo, né? Não o fato de jogar na defesa, mas de ter personalidade quando estiver com a bola nos pés. E foi isso que teve o Guarani, com o João Marcelo, que deu assistência, com o Luiz Miguel, que é o cara do contragolpe, e com o próprio Giovani. Chegando, articulando, fazendo a transição, aparecendo como elemento de surpresa. É isso que a gente pede. O Guarani, uma eficácia danada, né? 2 vezes que foi, conseguiu marcar os gols. Agora, que segure esse resultado no intervalo e que no segundo tempo volte com uma postura, não vou dizer agressiva, mas pelo menos com mais força ofensiva para tentar surpreender o Mirassol. Vem Mirassol mais uma vez, Chico Guim recebe na área, vem por baixo Justen. Trava a bola, fica com ela, vai trabalhando, toca do lado, recebe aqui o Luiz Miguel na lateral direita, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, João Marcelo não consegue domínio, devolve o Mirassol no ataque, vem Gabriel por baixo, se estica, Rafael corta da primeira, a segunda passa por ele, sobra com Justen, protege, gira o corpo, toca na bola, faz o passe na direita, Luiz Miguel chega. Pois não, Adriana. Gabriel Mesquita sentindo, hein? Depois daquele choque com o Gabriel, ele já precisou de atendimento naquela situação, aí saiu o gol do Guarani, enquanto o gol estava sendo validado, ele de novo no gramado, com a mão na cintura, tá de olho ali, vamos ver no intervalo o que o Maurício Souza vai fazer com relação ao goleiro do Guarani. Pois é, sem tirar o mérito do Giovani pelo gol do Guarani, Carlão, você acha que o Muralha falhou? Ele deu canto, né? Ele deu canto, um goleiro do nível do Muralha, tudo bem que a gente entende, hora ou outra ele acaba confessando, acaba entregando. Na rodada passada, aqui em Campinas também, né? Contra o próprio Guarani, no João Vitor, mas é um goleiro que vai disputar a Série A do Brasileiro, né? Foi uma falha, não foi um frango. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre, vem pro campo de ataque, pintou lançamento, ali pelo meio, sobrou, João Marcelo, fintou, preparou, bateu, Muralha! Fala do homem. Muralha! Defesaça do Muralha! João Marcelo fez a fita, bota a mão na cabeça! Era o terceiro gol do Guarani, Adriano Almeida! É porque a finta em cima do João Vitor foi algo maravilhoso, né? Se saísse o gol, eu falaria que seria um golaço, porque ele recebeu na entrada da área, com 2 toquinhos, deixou o zagueiro do Mirassol na saudade. Só que aí na finalização, acho que ele pecou, chutou muito em cima do Muralha. E aí o Muralha fez valer o nome. O João Marcelo, garotão ainda, né? Verde pra caramba ainda, cara. Tem a experiência da Copa São Paulo e tudo mais. Sim. Mas quando ele se viu livre daquele jeito, ele falou, vou me consagrar, e deu um bico na bola. Eu acho que ele assustou com o próprio talento, em que ele tira a jogada com maestria, e quando ele viu, ele falou, não acredito que eu vou fazer o terceiro gol do Guarani, e acabou arrematando mal, mas bom jogador, hein? Que primeiro tempo fez o João Marcelo, nos 2 gols do Guarani, o primeiro ele faz, o segundo ele que deu assistência pro Giovani marcar, e quase faz o terceiro até aqui. Talvez o grande nome do Guarani nos primeiros 45 minutos. Apita a árbitra, fim de papo, fim de primeiro tempo no Maião. Mirassol. 2 pro Mirassol. Guarani. 2 também para o Bugrão. Vem chegando o central da bola com Marco Guarizo. Central da bola. Apresentação Marco Guarizo. Valeu, Carlos Cabela, garganta treinadíssima para 4 gols no primeiro tempo, 2 para o Mirassol, 2 também para o Guarani. Jogos das 6:30 tá acabando lá em São Bernardo, o primeiro tempo, nesse momento termina 0 para o Bernô, 0 para o Santos, resultado que é bom para o Guarani, hein? Com esse empate o Guarani vai a 8 pontos nesse Campeonato Paulista, o Santos fica com 5 pontos e o Bugre fica na liderança do Grupo B mais uma vez na rodada. Daqui a pouco também tem Ponte Preta e Corinthians, seria 7h45, choveu demais
próximo ou no Moisés Lucarelli, né? Nas proximidades também, obviamente, o campo vai sendo recuperado ou melhorado um pouquinho. O apito inicial está previsto para as 8 horas da noite e assim que termina 8h15. Acabamos de ter atualizações, Guarizo. Olha só, Adriana Almeida está ligada em todo o Campeonato Paulista. 8h15, Júlio Nascimento informa aqui pra gente também. Muito obrigado, Júlio Nascimento. Oi. Guarizo? Sim. É só para informar, 8h15, tá? A nova mudança que foi confirmada agora há pouco pela assessoria de imprensa da Ponte Preta. 8h15. Meia hora em relação ao horário programado, que era 7h45, aproximadamente, né? Exatamente. Antônio Lupe confirmando essa informação significa o seguinte: você vai acompanhar quase que na íntegra Ponte Preta e Corinthians aqui na CBN com o Júlio Nascimento e também com o Antônio Lupe. Intervalo de jogo, portanto, em Mirassol, 2 para o time da casa, 2 para o Bugre. Obrigado a todos que estão participando aqui, mandando mensagens, né? Principalmente sobre chuvas, a água tá caindo também, né? A água, ou melhor, está cessando, então as ruas vão voltando ao normal aqui na cidade de Campinas e você participa mandando sua mensagem pelo WhatsApp 19991869070 e também participa no chat do YouTube. Cristiano tá sempre aqui, Emerson, tem que ver aqui se não tem pegadinha nos nomes aqui. Todo mundo mandando mensagem pra gente, todo mundo ligado na CBN nessa rodada tripla, hein? Tem Mirassol e Guarani, vai ter Ponte e Corinthians quase inteiro e quando terminar Ponte e Corinthians, São Paulo. Portuguesa e São Paulo, exatamente 3 jogos aqui na CBN. Quase metade da rodada metade da rodada, porque ontem teve o jogo do Palmeiras, então metade da rodada você acompanha aqui na CBN Campinas. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco o comentário do jogo de até aqui, Mirassol 2, Guarani 2 e muito mais pra você. Fique ligado, Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Mirassol, Guarani. Futebol Globo CBN. Trânsito. Depois das complicações das chuvas, vamos informar ao motorista que trafega por Campinas as condições do trânsito na cidade. Mário Quintino. Agradecendo a participação dos nossos ouvintes, Guarizo, que comentaram sobre a situação complicada do Tapetão, isso porque tem semáforo intermitente ali pela região na Teodoreto. Então, atenção, tem reflexo também na Carolina Florense, pela Buarque de Macedo. Atenção aí pelos trechos, você que segue então pelo Tapetão e também já na Teodoreto. Pela Brasil, tem uma ocorrência perto ali da Imperatriz Leopoldina. Atenção também, principalmente em direção da Teodoreto. Guarizo. Mário Quintino volta já. Sabe o que é tão bom quanto ter um Bradesco Seguro Alto? Pagar com pontos Livelo e economizar dinheiro. Bradesco Seguros, com você sempre. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Estradas.
Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Vamos falar das rodovias agora aqui da região. Muita complicação ainda depois dos temporais, Mário Quintino. Situação ainda complicada no sistema Guarabandeirantes, viu, Guarizo? Inclusive, mais cedo teve um acidente à altura do quilômetro 92, informação aí da Autoban, então atenção, principalmente para você que vai em direção do interior, são 2 quilômetros de lentidão. No sentido contrário, em direção de São Paulo, diminui a velocidade à altura do quilômetro 94 da Bandeirantes, atenção também pelas pistas molhadas, e na rodovia Anhanguera, situação complicada nos 2 sentidos, acessos para Campinas Montemor e também na passagem por Sumaré. Lembrando que a Campinas Montemor, que tinha um bloqueio no quilômetro 1, na pista sentido Campinas, por conta de um alagamento, esse bloqueio já foi finalizado, mas trânsito ainda intenso pela região, atenção ali nas proximidades da Bosch. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda-se com a líder em 5G. Baixe seu app Meu TIM e teste de graça. Atenção, você quer começar o ano com IPVA e documentação grátis? Na BYD Darugi você tem nos super híbridos. BYD King 2025 a partir de R$159.900 com IPVA mais documentação grátis. E BYD Som Pro 2025 a partir de R$179.800 com IPVA mais documentação grátis. São poucas unidades à pronta entrega. IPVA e documentação grátis é só na BYD Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. It's time! OFC! A oficina do estudante te ajuda a dominar todas as matérias e deixar a sua marca no vestibular. E aí, vai encarar? Oficina do estudante. Peso pesado em aprovação. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 7h20, 28 minutos. 7h28, intervalo de jogo no José Maria de Campos Maia, o Maião. 2 para o Mirassol, 2 também para o Guarani. E nós vamos saber como esse placar foi construído agora. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, durante todo o primeiro tempo, você disse que o Guarani ficou muito atrás, né? Fez um gol logo no início do jogo, mas surgiu um gol para empatar e quem sabe mudar o panorama desse jogo, mas conta pra gente como é que foi o primeiro tempo. Olha, Guarizo, é o que a gente espera, né? Que o Guarani mude a postura e possa fazer um segundo tempo mais equilibrado com o Mirassol. Um jogo maluco, né? Um jogo maluco, talvez o resultado não tenha refletido o que foi o primeiro tempo, mas isso pouco interessa pro torcedor bugrino. O que interessa é que o Bugre está empatando e a permanecer esse resultado é um ponto importantíssimo aí para a sequência do Paulistão. Porém, o Guarani começou bem o jogo, né? Fazendo uma marcação alta, conseguindo marcar o primeiro gol através de um vacilo do Mirassol, de uma falta de concentração, numa bola roubada. O Luiz Miguel colocou o João Marcelo numa ótima situação e ele concluiu bem, abrindo o placar para o Guarani. Só que, ao invés do Bugre permanecer com essa postura, o Guarani recuou demais. Entendo o recuo, entendo a questão defensiva, entendo o jogo reativo do Guarani. Não adianta você ir para Mirassol também com o peito aberto. Agora, recuou demais. Praticamente jogou dentro da própria área o Mirassol com a bola. Né? O Mirassol com a bola, com 62% e um time qualificado com a bola nos pés, é um risco que você corre. E apesar do Mirassol não ter criado chances claras de gol, a não ser numa finalização do Danielzinho, ele chegou à virada com muita tranquilidade. Né, com muita tranquilidade, através do Gabriel, numa boa jogada do Lucas Ramon pelo lado direito, e depois na sequência o Negueba ali numa sobra fez 2-1. E aí ficou um momento perigoso, porque o Mirassol permaneceu muito forte ofensivamente, o Guarani tímido, assustado. Só que quando o Guarani foi pro ataque, já na reta final, aos 45 minutos, teve a famosa personalidade, a qualidade que a gente tem cobrado aqui. Quando for ao ataque, encarar, ter coragem, né? Não tá enfrentando um ET do futebol brasileiro, não. Tá enfrentando o Mirassol, que é forte, mas o Guarani é pesado também. O Guarani tem uma camisa tradicional, apesar de estar num momento difícil.
Fez uma triangulação, Luiz Miguel muito participativo no campo ofensivo, quando teve a bola foi o cara que encarou, junto com o João Marcelo, os dois trabalharam, o camisa 9 deu em profundidade pro Giovani, e o Giovani sim, aí atuando como um 10, pisando na área, fez que ia cruzar e jogou quase sem ângulo, empatando o jogo, e o Guarani ainda teve a chance de sair vencedor do intervalo. Olha como o futebol é maluco. Mirassol teve 62% de posse de bola, virou o jogo com muita tranquilidade e quase sai perdedor. João Marcelo fez uma jogada de muito talento, driblou o zagueiro do Mirassol e frente a frente ali o Muralha fez a defesa. Mas isso mostra que o Guarani tem condições, quando estiver com essa bola no campo ofensivo, né, desenvolvendo uma ação ofensiva, tem que ter coragem, tem que ter qualidade, tem que encarar. Quando o Guarani teve a possibilidade de triangular, de aproveitar os espaços deixados pelo Mirassol, não teve a competência, não teve a qualidade para prosseguir na jogada. Foi assim num lance do Luiz Miguel, em que ele consegue fazer a jogada pelo lado direito. Quando ele toca pro João Marcelo, o João Marcelo se estabanou com a bola. E era o momento do Guarani aproveitar para dar um fôlego também pro sistema defensivo, porque ninguém é de ferro, né? Pô, toda hora o Mirassol atacando, chega uma hora que não aguenta. Então acho que o Guarani pecou, assim, nas jogadas ofensivas, nas ações ofensivas, o Guarani ficou muito pouco com a bola e aí não deu desafogo para a defesa. Enquanto isso, o Mirassol com a bola, um time mais qualificado, fez os 2 gols, poderia até ter feito mais, mas o futebol ele é maravilhoso por causa disso. Mesmo o Guarani não sendo dominante, quase que ele sai vencedor nos primeiros 45 minutos. Eu espero que o Guarani volte. É claro, acredito num posicionamento semelhante ao do primeiro tempo, mas com personalidade para jogar. Quando estiver com a bola nos pés, encarar o Mirassol, fazer com que o Alex Muralha fique em dificuldade, o sistema defensivo também. Comentário do jogo com Carlão de Freitas para Mirassol 2, Guarani 2. Adriana Almeida já está com a gente de volta. Pode passar pra gente as opções do técnico Maurício Souza no banco do Bugre, Dri? Claro, Guarizo. Além do goleiro, Fred Conte, o Ian, Pedro Manuel, Titi, Vinícius Cauê, Daniel, Isaac, Rafael Bilu, Léo Porfírio, Eliseu e Denis Júnior. Outros jogos em andamento pelo Campeonato Paulista, 0 para o Corinthians. 0 para o Corinthians? Claro, 0 para Ponte Preta também. Não, é que eu olhei um canal do YouTube aqui que está anunciando lá para 12 de fevereiro Corinthians e Santos. Mas vai demorar. Então 0 para o São Bernardo, 0 também para o Santos. A bola já está rolando também em Bauru. O jogo começando agora ainda. Noroeste e Inter de Limeira vão empatando por 0-0. Noroeste, que foi o último adversário do Guarani, 3 minutos jogados lá em Bauru. Repetindo a informação para você, o horário escalados de confirmação, que será às 8h15. Estão escalados os times de Ponte Preta e também do Corinthians. Durante o segundo tempo, o Antônio Lupe vai trazer pra gente, porque os times já estão de volta ao gramado do Maião. E eu repasso o comando de até aqui: Mirassol 2, Guarani também 2, para Carlos Cabela. Muito bem, bola vai rolar para o segundo tempo e você vai acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Tem uma mexida ali na equipe do Mirassol. Daqui a pouquinho a Adriana Almeida confirma a mexida na equipe do Mirassol. O Eduardo Barroca já movimentou a equipe para o segundo tempo. Mesquita parece que está de volta lá. Não, tá não. Vai sair. Mesquita sai, hein? Mesquita tá saindo, portanto, Mesquita não volta para a segunda etapa. O Gabriel Mesquita, que fez inclusive no finalzinho do primeiro tempo um sinal de substituição, que queria sair. Mesquita, depois daquele encontrão lá, daqui a pouquinho Adriano Almeida confirma as substituições no jogo no Guarani e também no Mirassol. Saída de bola com a equipe do Bugrão, vai começar o segundo tempo para você aqui no futebol da CBN Campinas. Tá tudo pronto, bola no centro do gramado para o toque inicial da equipe do Bugre. Apita a árbitra! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Mirassol, Guarani. Futebol, vamos CBN. Bola tá rolando o segundo tempo de jogo em Mirassol. Tá 2-2 o placar do jogo, hein?
Guarani já vem pro campo de ataque nesse comecinho de segunda etapa. Aqui pela esquerda, o Emerson tá para fazer o arremesso manual, ele busca alguém, tá ali o Sarará perto dele, tem mais atrás o João Vitor, o Sarará vai lá na frente pro recebimento e marcação para cima dele, Danielzinho chega, corta, joga para fora. Pois não, Ri. Confirmando então as duas alterações do intervalo. O Mirassol foi embora o camisa 10, o Chico Kim, para a entrada do 29 Cleison, aquele mesmo ex-Ponte Preta, ex-Corinthians. E no Guarani, no gol, então, Gabriel Mesquita não deu para ele, algum problema ali me pareceu no quadril do goleiro titular do Guarani, então o Gabriel Mesquita tá fora. Para a entrada do camisa 12, Fred Conte. Tá aí, portanto, Fred Conte na equipe do Guarani no gol no lugar do Mesquita. Jogo tá parado, tá caído o Yuri Castilho, a falta pro Mirassol no sistema defensivo, é falta para a equipe de amarelo. Chico Kim foi embora, Carlão. É um jogador um pouquinho mais lento para um jogador mais rápido que entra o Cleison. O Cleison é um jogador de velocidade, um jogador para colocar a defesa do Guarani em situação de perigo, até eu acho que mais qualidade que o Chico Kim. Vai fazer fumaça assim, Cabelão. E o Mesquita tava bem no jogo, Mesquita, né? Bem, não fez defesas importantes, né? É engraçado, né? O Mirassol ficou com a bola, 62%, mas não exigiu do Gabriel Mesquita, né? Fez 2 gols, mas não exigiu do Gabriel Mesquita. Mas é um titular, né, Cabelo? A gente espera que não tenha sido nada grave, que ele possa ajudar o Guarani na sequência do Paulistão. E boa sorte ao Fred Conte. Quando foi utilizado na Série B, não foi tão bem. A gente espera que ele possa corresponder. Já chegamos a 2 minutos de bola rolando desse segundo tempo. Vem Guarani tocando ali pelo meio com o Sarará. Encontra Natan, toca na bola Giovani. Natan devolve lá pela ponta direita. Lançamento feito. Quem sobe de cabeça para fazer o corte lá pela esquerda. Quem chegava lá era o Reinaldo. Toca na bola, a bola vai para fora. O Cleison tentou evitar a saída, mas teve ali uma falta anotada. É falta, não só arremesso manual. Último toque do jogo. Não foi falta sim, né, Adriana? Foi falta sim pelo lado esquerdo. O Reinaldo já ajeita ali para cobrar. Toca na bola mais uma vez a equipe do Mirassol. Trabalha, campo defensivo com o David Braz. Devolve lá direito com o João Victor. Devolve, toca na bola de novo lá pro David Braz. Aquele toquinho de um lado, do outro da equipe do Mirassol. O Guarani fica todo plantado ali no meio campo. Sobra de bola pela intermediária com o Neto Moura. Troca no Danielzinho. Gira o corpo, rola a bola pela direita com o Lucas Ramon. Faz o domínio, vem pro campo de ataque. Lado direito, Negueba. Tem marcação pra cima dele o Emerson. O Negueba devolve lá com o João Victor de novo. Faz o domínio, recua com o Muralha. O João Marcelo vai pra cima do Muralha. Muralha dá um tapa na bola lá pelo lado esquerdo com o David Braz. Tenta sair jogando a equipe do Mirassol. Faz a tabelinha, jogo curto, troca de passes. Sobra a bola, Neto Moura. Vem carregando, bota velocidade, vem pela meia. E Yuri Castilho sai na cara da grande área. Toca na bola, ela chega ali tranquilamente pro Fred Conte, que bota a ordem na casa do Bugrão, Adriana. Ele estava muito bem marcado pelo Lucas Rafael e Yuri Castilho. Aí tentou colocar na frente para tentar alguma velocidade de última hora, não deu certo, mas o Mirassol tem a posse de novo. Já rouba a bola, vem com ela, com Negueba na direita, deu um tapa do lado com o Lucas Ramon. Gingou para lá, para cá, volta a bola com Negueba, encontra ali pelo meio o Danielzinho. Tenta o passe, o Guarani faz a roubada, a torcida chia, pede uma falta ali em cima do jogador do Mirassol. A bola sobra lá pela direita com o Justa. Cabela. Já toca no campo de ataque, vai trabalhando. Vem chegando o Guarani lá pela direita com o Luiz Miguel. Ele breca, olha o espaço, toca do lado, recua. Pois não, chamou, falou. Só um detalhe interessante aqui no Moisés Lucarelli: os jogadores da Ponte tiveram que entrar pelo meio da torcida, porque não tem como passar pelo túnel por conta da água, né, que entrou ali, que dá acesso ao vestiário. Pela torcida, a Ponte no gramado realizando aquecimento, campo encharcado e volta a chover no Moisés Lucarelli. E a pergunta é, e o vestiário do Corinthians também tá alagado? Vai ter que entrar pelo meio da torcida também? Ainda não temos a informação porque o Corinthians não subiu, mas tudo leva a crer que não. Daqui a pouquinho você vem com as escalações, Antônio Lupe. 4 minutos e meio de bola rolando. Vai tocando a bola a equipe do Mirassol na saída de bola lá pelo lado esquerdo. Faz domínio por ali. Tava na bola o Gabriel. Vem aqui pelo meio. Aperta o Guarani com o Sarará. Perde a bola. Fez o domínio, mas o Danielzinho já recupera. Continua o Mirassol chegando no campo de ataque, lá do lado esquerdo. Quem se apresenta ali é o Reinaldo para ficar com ela pro domínio, dá um tapa na bola, vem pelo círculo central do gramado, ali pertinho com o João Victor. Ele vem buscando o campo de ataque, deixa curtinho na lateral direita com o Lucas Ramon e devolve. Lá no sistema defensivo, mais uma vez, para fazer o trabalho a equipe do Mirassol. Vem pro ataque, por baixo, Natan, corta, deixa lá do esquerdo.
ali com o Sarará, devolve para começar de novo. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos, vem Bugrão no ataque, lançamento feito, David Braz de cabeça, o corte é feito, a bola volta com o Guarani, vai trabalhando ali pela intermediária com o Sarará, preparou o lançamento aqui do lado esquerdo, trabalha, chegada com o Emerson, deixa curtinho, na meia esquerda, Sarará, dominou a bola, buscou alguém pro passe, gingou pra lá, pra cá, carregou, tem marcação do Danielzinho, deixa do lado esquerdo, curtinho mais uma vez com o Emerson, pintou cruzamento lá na segunda trave, forte demais, mas tem a chegada lá do lado direito do Giovani, trocou na bola com o Luiz Miguel, preparou a batida de fora da área, pra fora do gol! Passa a direita do Muralha, chega bem o Guarani, bola passa à direita do Muralha, vai pra fora em linha de fundo. Quase o Guarani chega lá, Adriano Almeida. Que jogador agudo esse Luiz Miguel, né? Foi ele quem roubou a bola do primeiro gol do Guarani, foi ele quem deu o passe para o segundo gol do Guarani e agora quase que ele faz o terceiro. Muito bom esse camisa 7 do Bugre. Confirmando então, passamos agora de 6 minutos deste segundo tempo, o placar da CBN tá assim, ó. Mirassol. 2 pro Mirassol. Guarani. 2 também pro Guarani, daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Corinthians, Antônio Lupe. Corinthians vem pro gramado pelo túnel que dá acesso ao vestiário 2. A Ponte já no aquecimento, o jogo por enquanto confirmado para as 8:30 da noite aqui no Moisés Lucarelli. Central da bola. Gol do Santos contra o São Bernardo, notícia ruim pro Guarani, né? 4 minutos do segundo tempo lá em São Bernardo do Campo, debaixo de muita chuva, 0 para o São Bernardo, 1 para o Peixe. Noroeste, Inter de Limeira, 0-0. Futebol Globo CBN. 7 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, recupera a bola na tampa, a equipe do Bugre toca no Giovani, faz o domínio, gira o corpo, já despacha lá pela ponta direita, por ali quem chega no campo de ataque é o Luiz Miguel, faz o domínio na perna direita, encara a marcação, ginga de um lado, o Reinaldo tá ali pertinho dele, quem se apresenta é o Cleison também, bola chega no Giovani, devolve lá na direita, pintou cruzamento na área, sobe a zaga do Mirassol, faz o quarto e João Vitor vai ficando com ela, mantém Guarani no campo de ataque, lado esquerdo, mais atrás com o Emerson, ajeitou na perna canhota, pintou cruzamento, vem na área, sobe David Braz para fazer o corte, a bola vai para fora, escanteio que favorece a equipe do Guarani, é pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. O David Braz, o Muralha até tentou salvar essa bola ali depois do cabeceio do David Braz, mas ela saiu bastante. Guarani melhora bastante também nesse segundo tempo, viu, Cabela? Daqui a pouquinho vou bater um papo com o Carlão de Freitas. O Guarani parece que melhorou muito, vem para cima, tá tentando encarar um pouquinho mais adiantada a chegada do Guarani ali no campo de ataque. O escanteio é o quinto no jogo, o segundo para a equipe do Bugrão. Vem bola para a grande área, o escanteio é do lado esquerdo. Vai todo mundo lá pro meio da área. Vai se ajeitando a cobrança curtinho, o Emerson fica com ela, faz o domínio, devolve mais uma vez, o toque é feito à frente da grande área, trabalhou a chegada ali pelo meio, girou, preparou, bateu o Emerson em cima da zaga. O desvio, a bola vai para fora, numa boa chegada do Guarani, foi meio cambaleante ali o Emerson, mas conseguiu a conclusão, o zagueiro cortou, Adriana. Ele estava muito bem travado ali na hora do chute, mas o Guarani vai se insinuando e tocando de maneira interessante a bola nesse ataque. Arremesso manual cobrado, o Guarani se mantém no ataque, João Marcelo tenta o toque mais atrás com o Giovani, vem a zaga, faz o quarto, dá um bicão na bola, joga para fora, escanteio, é mais um pro Guarani, novamente ali pelo lado esquerdo, Dri. O Negueba agora, saiu lá do campo de ataque, foi lá auxiliar agora. Guarani tem muito pouca pressa para cobrar o escanteio, mas está no campo de ataque, está tentando de novo se colocar à frente nesse marcador. Matheus Sarará é quem vai para a cobrança. Tá lá o camisa 8 do Bugrão para fazer a cobrança do esquinado. Sexto escanteio no jogo, esse é o terceiro para a equipe do Bugre, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá na área. Bom momento para a equipe do Guarani, Sarará na batida, pintou o levantamento lá no meio, subiu o goleiro, Muralha, deu um soco, sobrou Luiz Miguel, preparou o chute, ajeitou, fez a finta, carregou linha de fundo, jogou para a grande área, tem Yuri Castilho para fazer o quarto, a bola vai saindo, ele breca em cima da linha, evita a saída, fica com ela, tenta a finta, joga do lado, Reinaldo faz o domínio na perna canhota para sair jogando a equipe do Mirassol, tem desvio, bola para fora, arremesso é manual, que favorece a equipe do Mirassol. Carlão de Freitas, melhorou muito o Guarani nesses quase 10 minutos, hein? Incrível que pareça, Cabela,
o melhor momento do Guarani no jogo. Mesmo tendo marcado 2 gols na etapa inicial, o Guarani vai comandando as ações, voltou com personalidade. O gol fez muito bem, mesmo sendo no primeiro tempo, mas é um Guarani encorpado, já teve uma oportunidade clara com o Luiz Miguel. É assim que tem que ser. Em algum momento o Mirassol vai dominar, mas quando estiver com a bola, essa famosa personalidade, a qualidade para enfrentar. Não tem que ter meu Mirassol, não. João Vitor toca na bola, vai pra tabelinha ali com o Sarará, recebe de volta, encara a marcação do Neto Moura, bola enfiada lá na ponta canhota, a bola, achei que saiu ali, o Emerson carrega a linha de fundo, mas a bola acabou saindo, arremesso é manual, primeira Cabela. Oi, pois não, Luiz. Só um detalhezinho, o Matheus Regis saiu hoje com desconforto no joelho, e quem entrou foi o Luiz Miguel, que participou dos 2 gols e está se mostrando muito interessante por ali. É esse tipo de dor de cabeça que o treinador quer ter, que o treinador do Guarani precisa ter nesse começo de ano. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 10 minutos e 40. Tempo da CBN, 10 e 40. Placar da CBN tá assim, ó. Mirassol 2. Guarani também 2. Lupe. Ponte escalada, Diogo Silva, Pacheco, Simon, Emerson, Danilo Barcelos e Arthur. Léo Oliveira, Elvis, Serginho, Jean Dias e Darley. Corinthians com Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro Hugo, Ranielli, José Martínez, Igor Coronado, Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. 8h30, a bola rola no Majestoso. Central da Bola. O Santos segue vencendo o São Bernardo por 1-0, gol marcado, adivinhem por quem? Guilherme, mais uma vez, o artilheiro do Campeonato Paulista. Em Bauru, segue 0. Não, Noroeste marca o primeiro gol. Gol do Noroeste. Tem nome de craque, Cabela. Opa! Carlão abre o placar pro Noroeste. Futebol Globo CBN. O Grão toca a bola com o Sarará ali pertinho do círculo central do gramado. Ele tenta a finta, vai pro gramado, é falta nele. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. O Campeonato Paulista é engraçado, né, Carlão? A Internacional de Limeira não perdeu ainda no campeonato. Se perder o jogo hoje, ela pode ser uma das 2 que ficam na zona de rebaixamento. Empate, né? Muito empate. Acaba patinando. É o que a Ponte está vivendo, né? Com 3 empates consecutivos, isso atrapalha demais e até nos critérios, né? Por isso vencer é sempre importante, Cabela. O Barroca vai mexer de baseada, daqui a pouquinho a Adriano Almeida conta pra nós. Tá preparando 3 substituições ali, o Eduardo Barroca, o técnico do Mirassol, sinal que ele não tá gostando do Mirassol nessa segunda etapa. Ih, rapaz, a confusão lá. João Marcelo e Reinaldo. Tá tudo certo lá, o Reinaldo continua catimbando ali. É sinal que o Eduardo Barroca não tá gostando nem um pouquinho, né, Carlão? Mas o segundo tempo até aqui é do Guarani. Já teve uma oportunidade clara, ficando com a bola, jogando no campo ofensivo. Isso é importante para dar um desafogo para a defesa também. Por isso o Barroca vai mexer por atacado. Trabalha a equipe do Mirassol com o João Victor no campo defensivo, faz abertura. Ali do lado curtinho com o Danielzinho, devolve do João Victor, zagueiro para zagueiro. David Braz recebe lá pelo lado esquerdo. Já toca no ataque, lançamento. O Cleison tenta evitar a saída, estica demais a bola. Chega Neto Moura para consertar, volta com o David Braz. Lançamento feito no ataque, vai sobrando Yuri Castilho na frente do goleiro, saiu Fred Conte. Pé Salvador, goleirão do Guarani, sai da grande área, salva a equipe do Bugre, vem Mirassol de novo, Negueba preparou, bateu, longe do gol. Perde a chance a equipe do Mirassol. Bem, Fred Conte, Adriano Almeida. Agora ele saiu decisivo ali. Tinha que ser, porque o Yuri Castilho estava sozinho, já em velocidade numa bola lançada. Nem sei se estava em condições legais. Mas aí o Fred Conte rasgou essa bola. Os jogadores do Mirassol até ensaiaram ali uma reclamação de toque de mão fora da área do goleiro do Guarani. Mas nada marcado no momento em que o Mirassol vai começar a fazer as trocas por atacado. São três trocas que estão sendo efetuadas neste momento pela equipe do Mirassol. Daqui a pouquinho a Adriana Almeida conta pra nós quem tá entrando. Vi ali ao lado ali o Léo Gamalho, Diego Gonçalves e também o Guilherme Pato. São os 3 aí que estavam para entrar. Eu já confirmo aí quem saíram. Maravilha, então daqui a pouquinho a Adriana Almeida já confirma quem entrou e quem saiu na equipe do Mirassol. As substituições sendo efetuadas ali pelo Barroca. 14 minutos e meio deste
deste segundo tempo. Bola tá rolando, tá empatando em 2-2 Guarani e a equipe do Mirassol. Vem pro ataque, Mirassol, lançamento feito pra grande área, chega a zaga do Bugre pra cortar, ela sobra ali pela intermediária, vai trabalhando o Mirassol na chegada, campo de ataque. Vai mais uma vez ali no ataque, chegou, brigou, recuou para começar de novo a equipe do Mirassol. 2-2, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalha mais uma vez o Mirassol no campo de ataque, agora a falta tá anotada. Lá em cima do Natan, é falta pro Guarani no sistema defensivo. Que reclama ali com o auxiliar, reclama de um cartão amarelo, mas nada pra ele. Fala, Adri. Pronto para confirmar as alterações do Mirassol? Vamos lá. Vamos lá então, olha. Saiu 27, Gabriel, para a entrada do camisa 13, Diego Gonçalves. Quem também saiu, o 11, Negueba, para a entrada do 17, Guilherme Pato. E o último que tá fora, o 77, Yuri Castilho, dá lugar ao camisa 9, Léo Gamalho. Muito bem, tá aí, portanto, o Guilherme Pato em campo, o Diego Gonçalves também em campo e o Léo Gamalho também em campo na equipe do Mirassol, certo, Adriano Almeida? Certíssimo. Muito bem, foram embora Negueba, foi embora Yuri Castilho, certo? E também sim, o Gabriel. E o Gabriel também foi embora, já tá anotadinho aqui, tudo certinho. Pronto! Ficha já completa, ficha exata. Vamos girar mais uma vez tempo e placar do jogo. Aqui no Futebol da CBN Campinas, o tempo é de 16 minutos e 20 deste segundo tempo. O placar CBN tá assim, ó. Mirassol 2. Guarani também 2, Júlio Nascimento. Daqui a pouquinho a bola rola no Moisés Lucarelli. Exatamente, Cabelo. O torcedor vai chegando aqui no Majestoso. Jogo marcado para as 8h15. Chove nesse momento. Ponte Corinthians no gramado para aquecimento. Central da Bola. ABC Paulista, segundo tempo, 0 para o São Bernardo, 1 para o Santos. Alfredo de Castilho, 21 minutos, 1 para o Noroeste, 0 para a Inter de Limeira. Carlão de Freitas, Eduardo Barroca mexeu de baseada aí e botou poderio ofensivo para cima do Guarani. Mudanças por atacado, o que mostra que ele não está satisfeito com este segundo tempo do Mirassol, né? Acho que perde em alguns setores com uma qualidade ali, Mirassol. Mirassol, cruzamento da área, sobe Pato de cabeça, chega a zaga do Bugre para fazer o corte, ela sobra com o Lucas Ramon aqui pela direita para fazer o domínio, vai pra finta, cai no gramado, fica pedindo uma falta, sobra de bola com o João Vitor, com ela, o torcedor não gosta, pede falta, chama a atenção ali da árbitra, mas a falta não foi anotada, segue o Guarani. João Marcelo recebe, domina e agora sim, falta em cima do João Marcelo, agora o torcedor fica mais bravo ainda, viu, Adriano Almeida? Exatamente, porque a árbitra ali e o jogador do Mirassol o jogador do Guarani ainda tá caído no gramado, né? O Lucas Rafael sentindo dores e agora a arbitragem vai sinalizar provavelmente a entrada do departamento médico, enquanto que do outro lado a falta a favor do Mirassol não foi marcada, né? Pode completar, Carlão. Acho que perde em qualidade, né? Com a saída do Gabriel, é o cara que dita o ritmo, mas deve ter cansado, né? E início de temporada. No setor ofensivo sai o Yuri Castilho, que fez um bom primeiro tempo também. Léo Gamalho, né? Ganha a bola aérea, né? Um jogador experiente, um jogador aquele definidor. Mas isso mostra, Cabela, e é muito bom pro Guarani, o incômodo do Barroca com a volta do Mirassol pro segundo tempo. Mostra que o Guarani está se impondo, que o Guarani fica mais no campo ofensivo, sofre pouco até aqui, isso é importante. Falta cobrada pela equipe do Guarani, vem bola pro campo de ataque, lançamento é feito lá na direita. Luiz Miguel recebe no peito, domina bonito, coloca no gramado, puxa pela meia, vem com velocidade, escapou do primeiro, passou do segundo, abriu uma avenida, bateu em cima da zaga. Bola volta ali pelo intermediário para sair jogando a equipe do Mirassol. Breca, Justen, faz a roubada, devolve lá pela direita, Giovani, protege a bola, marcação encosta para cima dele do Reinaldo, faz a pressão ali, bola vai para fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Tem gol, meu caro Guarizo. Tem gol no 1º de maio, debaixo de um dilúvio. Lucas Tocantins aproveita o cruzamento e marca de cabeça, na verdade, Lucas Lima, que é o mesmo, né? O Tocantins, Lucas Lima, 1 para o São Bernardo, 1 para o Santos de Eliel Almeida. 19 minutos e 20 deste segundo tempo, 2-2 placar do jogo em Mirassol.
trabalha mais uma vez a saída de bola na equipe do Cabelá. Mirassol. Lá pela esquerda, pois não, Adriano Almeida. Só para ter uma ideia aí, né, hoje dos times Guarani e Mirassol. Mirassol hoje com um investimento muito superior ao do Guarani por estar na Série A, obviamente, pela primeira vez, mas com uma base que já vem da Série B. Esse time titular do Mirassol, de 70% a 80% dos jogadores disputaram a Série B. E ainda assim vieram contratações importantes. Ó, o Mirassol. Vem Mirassol, lançamento feito na grande área. Quem chega para fazer o corte era o Emerson. Chega ali, de perto da direita, faz o corte, toca do lado, sai jogando, curtinho com o Justen. Tem desvio no meio do caminho, a bola vai para fora? Não, teve não. Direto para fora, arremesso manual pro Mirassol. Tá lá o Reinaldo, tem pressa na cobrança. Arremesso manual cobrado, Neto Moura, joga ali pelo meio. Cleison devolve pela meia. Danielzinho recua. Círculo central do gramado, quem vem pro campo de ataque trabalhando ali pela intermediária, vai trabalhando o Mirassol. Ele quem toca a bola, lá do lado esquerdo. Chega mais uma vez, trabalho feito, pedalou, foi na linha de fundo, preparou o cruzamento da área. Sobe de cabeça para fazer o quarto, sobra de bola, batida, desvio, Tiriguidu! Gol! É do Mirassol, Lucas Ramon! Batida da meia-lua da grande área. Teve um desvio no meio do caminho, ela ainda toca na trave, vai pro fundo, gol. Lucas Ramon bota o Mirassol na frente de novo. Só dava Guarani. Mirassol. Chegou o Mirassol, já faz o terceiro. Lucas Ramon. Batida da meia-lua da grande área, deu Zeriguidum pra ele. 3 para o Mirassol, 2 para a equipe do Guarani, Adriano Almeida. É uma ducha de água fria para um Guarani que voltou muito bem para o segundo tempo. Mas esse time do Mirassol é experiente, está acostumado a jogar, não perde no Maião desde agosto. E aí o Reinaldo vai para a linha de fundo, cruza essa bola, ela resvala na defesa e sobra para o Lucas Ramon. Essa bola não entraria se não tivesse desviado. Ela desviou no mínimo uma vez no meio do caminho, tanto é que o Fred Conte ficou inerte, não tinha como, porque ela também foi pertíssimo do ângulo direito do goleiro do Guarani. Lei do ex em campo, Lucas Ramon. Mirassol 3, Guarani 2. E é do Lucas, o desvio, do Lucas Rafael. Toca no joelho do Lucas Rafael, a bola vai ali para o canto direito, toca na trave, vai para dentro do gol, passa à frente mais uma vez o Mirassol, 3-2, está na frente. Ô, Carlão, a gente nós elogiamos. Jogo para derrubar comentarista. Pois né? é, que coisa, não? Porque no primeiro tempo nós falávamos de um amplo domínio do Mirassol, o Guarani empata o jogo e quase que faz o terceiro. No segundo tempo não é um amplo domínio do Guarani, mas é um Guarani muito mais consistente do que na etapa inicial. E aí toma o gol, a felicidade da jogada pelo lado esquerdo do Mirassol. Faltou ali um ajuste também na marcação em cima do Lucas Ramon. O Lucas Ramon é lateral direito, ele estava na segunda bola, né? Ele estava ali como elemento de surpresa e fez o gol. Agora vamos ver como que vai ser o comportamento do Guarani. Se ele vai permanecer neste ritmo legal que vinha tendo antes de tomar o gol, ou se ele vai se retrair como fez na etapa inicial. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 23 minutos, bola rolando, segundo tempo de jogo no Maião, sexta rodada, Campeonato Paulista, placar CBN tá assim, ó. Mirassol 3, Guarani 2. Júlio, tem jogo, Júlio? Por enquanto sim, às 8h15, jogo confirmado pela Federação Paulista, a Ponte já voltou para o vestiário, Corinthians em processo de aquecimento com o Memphis Depay sendo bem hostilizado pela torcida Ponte Pretana. É já a bola rolando aqui no Majestoso. Central da Bola. 22 minutos, segundo tempo no ABC Paulista, 1 para o São Bernardo, 1 também para o Santos. Em Bauru, 28 do primeiro tempo, 1 para o Noroeste, 0 para a Inter de Limeira. Futebol Globo CBN. Vamos chegando a 24 minutos deste segundo tempo, tá 3-2 para a equipe do Mirassol. Toca a bola, Mirassol. Campo de ataque, lançamento foi feito ali pelo meio, círculo central do gramado. Quem faz o domínio para sair jogando é o Natan. Toca na bola, lado esquerdo, recebe Emerson. Vem Guarani pro campo de ataque, faz o break, toca na bola, busca espaço. Quem vem buscar o jogo é João Vitor. Ele fica pedindo uma falta, a árbitra nota, é falta do jogador Guilherme Pato para cima do João Vitor, é falta para o Bugrão ali pela esquerda, Adriano Almeida. Agora o Guarani vai tentar
escalar tudo de novo para pelo menos buscar um empate. A falta foi ali pertinho da linha lateral do lado esquerdo. O Emerson tá ali esperando a autorização da arbitragem para cobrar, mas deve cobrar curtinho, não vai lançar para a área não. Ali o Emerson na bola, o João Vitor tá do lado, tem também próximo ali o Sarará, todos ficam ali confabulando a cobrança da falta. Falta cobrada, curtinho, João Vitor com ela, toca na bola do lado, Matheus Sarará recebe na perna direita, faz a finta, carrega na perna canhota, lançamento direto para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Mirassol. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Sem pressa nenhuma, Muralha para fazer a cobrança do tiro de meta. Guarani visualmente adianta a marcação ali, Carlão, dá uma olhadinha só, adiantou a marcação Guarani para tentar fazer uma pressão na zaga do Mirassol. É o que resta ao Guarani, pressionar a saída de bola, não adianta se retrair, o Guarani precisa do resultado e tem condições para isso, tem demonstrado isso também nesta etapa complementar e é importante adiantar essa marcação, dificultar as ações para a defesa do Mirassol. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 25 minutos e meio. 25 e meio é o segundo tempo do jogo no Maião em Mirassol. Mirassol! 3 pro Mirassol. Gabriel Negueba e Lucas Ramon marcaram. Guarani! 2, João Marcelo e Giovani. Júlio Nascimento, a bola vai rolar daqui a pouquinho aí no Moisés Lucarelli. Às 8h15 tem Ponte Preta e Corinthians, torcida única, o Majestoso, que apesar da chuva na cidade campineira, recebe um bom público até aqui. Corinthians ainda no gramado, Ponte já no vestiário. Daqui a pouco tem bola rolando na CBN. Central da Bola. Seguem 2 jogos em andamento pelo Campeonato Paulista. Vamos chegando a 25 também lá em São Bernardo. Tudo igual, um para o Bernô, um para o Santos em Bauru. Passados 30 do primeiro tempo, 1 para o Norusca, 0 para a Inter de Limeira. Futebol Globo CBN. Bugrão no ataque, Giovani de cara pro gol, bateu longe, mas muito longe, mas bota longe nisso, Adriano Almeida. Até o Giovani ficou irritado consigo mesmo, deu um soco na própria testa daqueles que, por que eu fui fazer isso? A bola foi lá na arquibancada do fundo do Maião. Carlão, o Giovani, você disse que ele joga um falso 10. Ele joga com a 10, mas ele não é um 10, mas ele fez um gol de 10. Fez um gol de 10. Só que esse chute aí é de 2. Talvez nem 2, né? Mas um cara que veste a 10 do Guarani tem que ter um repertório mais apurado, vem fazendo uma partida razoável, fez um belo gol, um gol de inteligência, né? Como você disse, um gol de camisa 10, mas ele não é um 10 de fato, né? Eu acho que o próprio Maurício já poderia pensar em alguma solução. O Isaac está no banco, quem mais tem aqui? Tem o Léo Porfírio, tem o Bilu, para colocar, né, o fôlego novo, para ficar mais com a bola, criar oportunidades mais claras de gol, porque aquele domínio, apesar do Guarani ficar no campo ofensivo, mas aquele domínio de chances claras já não existe mais. Eu falei o chute de 2, o Lucas Ramon não joga com a 2, mas ele é o 2, o time. Chutou bem. E fez o gol. Chutou bem, estava numa posição que não é a dele, né? Ali, mais ou menos na entrada da área, ele conseguiu pegar um chute com rara felicidade. Então não foi um chute nem de 10, nem de 2, foi um chute do Giovani. Boa. 27 minutos e 50, segundo tempo, 3-2, tá na frente a equipe do Mirassol. Toca a bola, Mirassol vem ali pelo círculo central do gramado, Danielzinho com ela, vem pro campo de ataque, vem carregando, vem buscando a equipe amarela lá na frente, lançamento é feito lá na ponta esquerda para a chegada do Diego Gonçalves. Só acompanha a bola o lateral, o zagueiro do Guarani, bola vai para fora, é só tiro de meta, tem pressa, ali o Fred Conte, sai jogando perigosamente ali, com o jogador Natan ali pelo meio, com 2 marcadores em cima dele. Bola chega pelo lado esquerdo, já despacha para o campo de ataque. Lá na frente não tem ninguém do Guarani, responde a zaga do Mirassol. Vem mais uma vez a sobra de bola. No ataque, o Mirassol trabalha, mais uma vez a chegada. Ali pelo lado direito, vai trabalhando o Mirassol. Ali ao redor da grande área, a zaga do Guarani bem postada, estava lá para fazer o corte. O jogo tá parado, tem uma falta que favorece o Guarani ali no bico da grande área do lado esquerdo, viu, Adriano Almeida? Em cima do Lucas Rafael, né? Essa falta agora. E aí o Guarani tem pressa, mas o Lucas Rafael reclama. E a bola já vai ser reposta a favor do Guarani, que vai perdendo de virada 3-2. Vai trabalhando a saída de bola a equipe do Guarani, lá pelo lado direito, faz o domínio lá, o Justen já despacha no campo de ataque, lá na frente tem o Luiz Miguel lá pela direita, mas tem também a zaga do Mirassol, que já faz o corte, faz o domínio para sair jogando ali com o Danielzinho, bota na bola pela direita com o Lucas Ramon, devolve lá
pertinho da grande área com o João Victor, já encontra o David Braz pela esquerda para fazer o domínio, Reinaldo lá pertinho da lateral do campo para fazer o domínio, volta a bola com o David Braz, vai tocando a bola de um lado, vai tocando a bola do outro, a equipe do Mirassol que ganha o jogo 3-2. Guarani abriu o placar com o João Marcelo, o Gabriel empatou para o Mirassol, o Negueba virou para a equipe do Mirassol, o Giovani empatou para o Guarani, isso tudo no primeiro tempo. E agora há pouco, aos 20, Lucas Ramon faz o terceiro gol da equipe do Mirassol. O Mirassol tá na frente, joga em casa. E Sarará se enroscou ali com o Guilherme Pato, hein? Não, com o Neto Moura. Neto Moura e Sarará ali se enroscaram. Até o quarto árbitro entrou com a placa de substituição na mão lá. Achei que ele fosse dar uma placada em alguém lá, Adriano Almeida. Ele foi tentar apartar alguma situação, aí a árbitra já veio, já mostrou um ótimo preparo físico. A Mariana, quem está comandando hoje o jogo, e aí ficou tudo tranquilo, a turma do deixa disso, acabou deixando disso mesmo. O Guarani mexeu, foi embora o João Vitor para a entrada do 21 Léo Porfírio. As demais alterações eu já confirmo. Muito bem, daqui a pouquinho ela confirma, tá entrando ali, tem o 17 entrando também na equipe do Guarani, tá ali entrando o 17. É mais uma substituição, daqui a pouquinho a Adriana confirma tudo pra gente. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 30 minutos deste segundo tempo de jogo. Série 1 do Campeonato Paulista, placar da CBN tá assim, ó. Mirassol 3 para o Mirassol, Guarani 2 para o Guarani, Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho tem Ponte Corinthians, Júlio. Jogo marcado para as 8h15, adiado por conta da forte chuva em Campinas. Ponte Preta no vestiário. Corinthians ainda não desceu, mas Justoso recebe um bom público. Já tem bola rolando na CBN. Central da Bola. Segue 1-1 São Bernardo e Santos lá no ABC Paulista, com a chuva cessando agora, 30 do segundo tempo. Em Bauru, o Noroeste segue vencendo no primeiro tempo, a Inter de Limeira 1-0. Opa! Deixa comigo, a bola tá rolando no Maião, você tá acompanhando o sonzão aqui da CBN Campinas. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre no campo defensivo, abertura lá pelo lado esquerdo, por ali quem trabalha, chegada, campo de ataque, ajustem. Ele rola a bola pertinho da lateral do campo, Guarani vai chegando no campo de ataque, trabalha ali o Porfírio, devolve mais uma vez com Justem no sistema defensivo, Guarani busca de um lado, busca de outro, tá todo fechadinho pelo meio a equipe do Mirassol. Já passamos de 31, estamos chegando a 32 minutos, tá perdendo o jogo Guarani, voltou bem pro segundo tempo Guarani, mas o Mirassol que foi feliz em fazer o gol. 3-2, Mirassol na frente, tem falta ali pelo círculo central do gramado para a equipe do Guarani. Sarará toca na bola, volta ali pela esquerda com o Lucas Rafael, campo de ataque, Emerson, lado canhoto, devolve, Sarará com ela, domina, ginga de um lado, ginga do outro, o Danielzinho tá por ali para fazer a marcação, ele já encontra o Jussen, lado direito, já bota no campo de ataque, por ali quem vai chegando mais uma vez no campo de ataque é o Bugrão, pintou o lançamento na ponta canhota, Emerson de canela. Que domínio, joga a bola para fora de graça, tiro de meta para a equipe do Mirassol. Adriano Almeida. Vamos lá então. Vai. Saíram João Marcelo 9, Giovani 10 e 7 Luiz Miguel. Entraram 17 Rafael Bilu, 19 Denis Júnior e 21 Léo Porfírio. Muito bem, o 19 quem é, Adriano Almeida? Denis Júnior. Denis Júnior, muito bem, Denis Júnior está em campo para a equipe do Guarani. O Carlão fala daqui a pouquinho porque o Mirassol vai tocando bola, o campo de ataque vem ali pela meia direita, prepara o lançamento, Neto Moura carrega no campo de ataque, a equipe do Mirassol vai programado, pé de falta, recuperação da equipe do Bugre, vem pro campo de ataque o Natan, toca do lado, curtinho, vai pra tabela, chegava ali junto dele, Bilu para fazer a tabela, Natan briga, recupera a bola, toca do lado, vem Bilu mais uma vez pro domínio ali pela meia esquerda, prepara o Guarani no campo de ataque, rola com o Emerson, chega Bugrão pra cima do Mirassol, tá perdendo o jogo, Guarani vem pra cima, trabalha mais uma vez com o Matheus Sarará, gira o corpo, encontra o Natan ali pela meia, Natan deixou curtinho na devolução, brigou pela bola, conseguiu a recuperação, protege bem o lance, Cleison vai pra cima dele, ele volta para começar de novo, mas recebe a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Guarani pela meia direita, Adriana. É uma falta que se o Guarani quiser dá para lançar para a área, mas não dá sinais não agora, os jogadores do Guarani com
O Sarará ali espera um pouco, é ele quem vai fazer essa cobrança. Ali o Sarará toma posição para fazer a cobrança, 34 minutos é o segundo tempo. Ajeita o Sarará. Torcida do Mirassol tá um tanto quanto apreensiva ali, né? Vai o Sarará para fazer a cobrança. Toca curtinho lá pela direita, vem bola pro grande área, sobe a zaga, faz o corte, 2 jogadores ficaram caindo, teve toque de cabeça lá no meio da área, a sobra de bola, batida, cruzada, subiu a zaga, cortou, tira o perigo da grande área. Um canhão do Porfírio ali no cruzamento. Zaga sobe para fazer o corte, jogador do Mirassol tinha botado a mão na cabeça quando caiu lá no meio da área, ninguém parou o jogo, então tá tudo bem lá, né, Adriano Almeida? Ninguém parou o jogo, tá tudo certo. Jogo parado agora só mesmo ali no círculo central, por causa de um encontrão do Cleison com o Emerson levou a pior, tá caído no gramado, a árbitra agora vai verificar se ele vai precisar de um atendimento e vai precisar. Vamos ter mais alguns segundos, pelo menos, de paralisação. Carlão de Freitas, Porfírio, Bilu e Denis. Taticamente não muda muito, né? Com o Denis Júnior no lugar do Giovani, talvez uma força ofensiva ali no meio-campo. O João Vitor não foi tão participativo hoje, entra o Léo Porfírio, que uma grata surpresa, uma boa revelação do Guarani 2024-2025. E o João Marcelo saiu por cansaço, né? O grande jogador do Guarani até aqui foi participativo nos 2 gols, teve o lance do terceiro gol, mas não concluiu bem, mas fez uma boa partida digna de um camisa 9 do Guarani, saiu por cansaço entre o Rafael Bilu, que tem mais velocidade que o João. O João tem um faro de gol, o Bilu tem mais velocidade e consegue jogar pelos lados também. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 35:50 deste segundo tempo. Já partimos para a reta final de jogo no Maião. Placar da CBN tá assim, ó. Mirassol. 3 pro Mirassol. Guarani. 2 pro Guarani. Júlio. Corinthians e Ponte Preta e Corinthians já no vestiário. Daqui a pouco início do protocolo da Federação Paulista. A bola rola em instantes do Majestoso para Macaca e Timão. Central da bola. Em Bauru, nesse momento, um lance em revisão seria gol da Inter de Limeira, mas o jogador está claramente impedido. Segue 1-0 Noroeste. Lá no ABC Paulista, 1 para o São Bernardo, 1 para o Santos, também 35 do segundo tempo. Passamos em 36 minutos e meio deste segundo tempo. Vem pro ataque a equipe do Guarani. Parou, brecou, olhou, Schusten. Recebe lá na direita, rola a bola pela intermediária pro outro zagueiro. Quem chega ali para sair jogando é o Lucas Rafael. Na perna direita, lançamento é feito lá na ponta esquerda pro jogador do Guarani. Chega lá no ataque, hein? Lançamento foi feito lá na esquerda. Denis Júnior. Foi pra fora a bola, teve desvio, arremesso manual pro Bugre, já cobrado, bola tocada, volta com o Porfírio, ajeita na perna direita, gingou de um lado, de outro tocou do lado, novamente ali pelo lado esquerdo. Era pra chegada do Denis Júnior, bola foi pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. 37, toca Guarani, campo de ataque, bola rolada na contramão. Começa de novo com o zagueiro, tá no campo de ataque, o Lucas Rafael, devolve da esquerda com o Sarará, pois não, Adriana? O técnico Maurício Souza teve que fazer agora uma troca aí por lesão mesmo. O Emerson não conseguiu continuar depois daquele choque com o Guilherme Pato. Saiu camisa meia dúzia do Guarani para a entrada do 16 Vinícius Cauê. Aí, portanto, Vinícius Cauê está em campo. Cauê. É 6 por meia dúzia aí, ô Carlão? Não, o Emerson vive um bom momento, né? Apesar de ser um remanescente da campanha ruim do Guarani ano passado, mas começou bem o Campeonato Paulista, eu acho que perde o Guarani. O Cauê entra zerado, né? Fisicamente, entra bem com o tanque cheio, mas a saída do Emerson pode impactar sim. Vem bola pra grande área, cruzamento feito, o João Victor faz o corte lá pro Mirassol, sobra de bola, defensivo do Guarani com o Rafael, domina, camisa número 3 do Bugre, joga ali com o Lucas Rafael, é de Lucas Rafael para o Natan, já dá um tapa na bola, faz de abertura, lado direito, lá do outro lado, vai trabalhando mais uma vez ali o Bilu, domina, devolve, joga no contrapé do Justen, conserta, bota a bola no gramado de novo, tenta o passe ali pela meia, tenta sair jogando o Mirassol, mas com falta. É falta que favorece a equipe do Bugre pela meia direita, é falta para o Bugrão ali, Adriano Almeida. O Guarani mostra já sinais de alguma pressa aí, mas essas faltas aí depois do meio campo, o Guarani nunca rifa alçando para a área, né? Vamos ver se agora isso vai acontecer. Tá todo mundo lá no meio da grande área. Vai pra bola, Sarará, cruzamento na grande área, tem desvio, Muralha!
espalma a Muralha, bota pra escanteio no cruzamento que veio lá da cobrança da falta, Adriano Almeida. É, um cabeceio do Giovani, agora certinho pro chão. Quase o empate. O Muralha agora foi bem demais e salvou escanteio pro Bugre. Quarto escanteio no jogo para a equipe do Guarani. Escanteio é lá do escanteio, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio da área. Vai para a cobrança, Sarará de perna direita, cruzamento feito, sobe a zaga do Mirassol, de cabeça para fazer o quarto, sobra de bola, na saída da equipe do Guarani, ela sobra com o Mirassol, deu contra-golpe, Mirassol no contra-golpe, Cleison carrega, o Mirassol no campo de ataque pela direita, tem marcação para cima, faz a finta, puxa pela meia, Sacharicou de um lado ou de outro, pintou o cruzamento na área, passa por todo mundo, sobrou lá pela esquerda, chegou, Reinaldo bateu pro gol, Fred Conte. Faz a defesa, o jogador do Guarani ficou caído ali no encontrão com o jogador Cleison. O Cleison fez um movimento de braço alto ali. O jogador do Guarani tá caído, Adriano Almeida. Tá reclamando e eu achei que o Cleison realmente exagerou naquele movimento com o braço. Ele faz o drible para cima do Lucas Rafael, mas não precisava, junto com o drible, erguer demais o braço. O Lucas Rafael, então, tomou esse encontrão e agora vai precisar de um atendimento médico ali no gramado. Eu achei que o movimento foi exagerado do Cleison ali, pertinho do bico da grande área, na chegada, Carlão de Freitas. Mesmo com a posse de bola do Cleison, né, em jogada de ataque, ele fez um movimento que poderia ter sido considerado falta pela árbitra. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 minutos e meio, bola rolando. Segundo tempo de jogo, reta final de partida. No Maião, placar CBN tá assim, ó. Mirassol! 3 pro Mirassol. Guarani! 2 pra equipe do Guarani. E aí, no Moisés Lucarelli, Júlio. A bola não rolou. O horário marcado pela Federação Paulista era 8h15. O Corinthians atrasa o máximo que pode. Retarda o início do jogo. O Corinthians já tem bola rolando no Majestoso. Central da bola. Vamos chegando também a 40 do segundo tempo. Lá no 1º de maio, volta a chover em São Bernardo do Campo. 1 para o São Bernardo, 1 também para o Santos em Bauru. 1 para o Noroeste, 0 para a Inter de Limeira. Acréscimos do primeiro tempo. Futebol Globo CBN. 41-20, pra mim merecia uma revisão do VAR, viu, Carlão? Eu acho que a árbitra não chamou e nem o VAR interferiu, até pelo fato do Cleison estar com a posse de bola. Foi um movimento de imprudência, mas eu acho que por esta situação do Cleison estar no campo ofensivo, ele não chamou o VAR, mas poderia sim, caberia uma observação. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mexeu. Vai lá, Adri. Mexendo de novo o Mirassol. E 2 jogadores veteranos do futebol na lateral esquerda brasileira, né? Vamos ver se vão aguentar a temporada inteira. Foi embora o meia dúzia, Reinaldo. Com nenhuma pressa, baixando as meias, para a entrada de outro veterano, camisa 37, Zeca. Tá aí, portanto, né? Não vai faltar experiência na lateral esquerda da equipe do Mirassol, né, Carlão? Sai o Reinaldo, experiente, né? Entra o Zeca, um pouquinho mais novo, é bem verdade, mas com a quilometragem alta, né? Pois é, porque já rodou esse Zeca também. Meu Deus. Bola tocada para fora, arremesso manual pro Guarani ali pela esquerda. E o Cauê tá ali pra cobrança, a árbitra tá dando para a equipe do Mirassol. É arremesso manual pro Mirassol. Pois não, Adriana? Só completando, então, a próxima rodada do Guarani, até porque a gente vai virar muito rapidamente depois pro jogo da Ponte. O Guarani recebe o Palmeiras no próximo domingo, às 18h30, no Brinco de Ouro. O Palmeiras vem pressionado, né? Perdeu para o Novo Horizontino na penúltima partida, empatou com o Bragantino ontem, então vem para Campinas com uma necessidade a mais, obviamente, de vitória. E o Guarani, que teve todo aquele imbróglio de venda de mando lá para Londrina, depois voltou atrás e aí a coisa foi até para a justiça. Agora a diretoria faz um desafio para o torcedor, que é pelo menos 15 mil bugrinos no Brinco de Ouro. A gente lembra, jogo de torcida única, domingo, 18h30. Trabalha mais uma vez Mirassol, lançamento feito para o campo de ataque, lado direito, por ali quem chega no lance para chegar no ataque é o Pato, cruzamento da área, zaga do Guarani corta, volta com o Guilherme Pato mais uma vez ali pela direita, mas está parado, não está valendo nada disso, tá somente
anotado o impedimento lá no primeiro lance, eu acho, quando o Pato foi lançado, viu, Adriana? É, um impedimento marcado, o Guarani tem uma pressa aí para tentar, quem sabe, empatar. E só um detalhe, viu, Cabelo? O técnico Maurício Souza reclamou muito com a arbitragem e tomou cartão amarelo. Ele tá indignado desde a falta que a árbitra não marcou do Cleison em cima do Léo Porfírio num ataque do Mirassol. E aí agora, amarelado, o técnico do Bugre. Arremesso manual para a equipe do Guarani, lado esquerdo. O Cauê tá ali na cobrança, hein? 44-20, reta final de partida aqui no Maião. Vai acompanhando você no sonzão da CBN Campinas. Trabalha ali pela intermediária e a torcida tá brava lá. No Maião, a torcida tá brava lá, tá, né? Meu Deus do céu, né? Saiu tempero com alho. Pois é. Olha, vem pro campo de ataque mais uma vez o Bugrão. Lançamento foi feito pela esquerda. Sobra de bola ali com o Cauê. Vai pra tabela. Chegou o Sarará, tenta a devolução. Briga Cauê, briga também ali pelo meio. Danielzinho foi programado, recebe falta. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Mirassol na saída de bola. 44 minutos e 50 de bola rolando. É o segundo tempo do jogo, tá 3-2 para a equipe do Mirassol de virada. O Mirassol fez 2-1, Guarani empatou. Depois o Mirassol, ele faz o terceiro gol aos 20 minutos do segundo tempo. Meu caro Júlio Nascimento, já passamos em 45 aqui no Maião. E aí, no Moisés Lucarelli? E o Corinthians utiliza claramente de uma estratégia, porque o Corinthians queria mais tempo para a partida começar, como forma de melhorar o gramado no Majestoso. O Corinthians só agora começa a entrar no gramado com as reservas. A ponte já está posicionada, Cabela. Na boca do túnel, é isso? Na boca do túnel, não, a ponte já está no gramado, já distribuída taticamente, só esperando o Corinthians. Meu Deus, que coisa. Nem hino, nem nada, já foi distribuído. Nada, tá todo mundo ali. Mas dá tempo, viu? Até porque a ideia é terminar aí para passar para cá. Tá certo, então, tá aguardando, tá todo mundo aguardando. O Arthur Melo tá desesperado aqui, meu cabelo. Ele participou da nossa reunião, o representante do Muito bem, tá tudo certo. 46. Cuida dele aí, hein? 46 minutos deste segundo tempo. 3-2, Guarani vem pro ataque, pintou o lançamento, vem bola pra grande área, sobra lá pela direita, lançamento foi feito lá. Quem chegava lá era o Dele Júnior, bola foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Mirassol, Adriana. No momento em que o quarto árbitro sinaliza, vamos até os 50 minutos. Você viu o toque da CBN, já passamos de 46, tem mais 4 minutos de bola rolando neste segundo tempo no Maião, pelo Campeonato Paulista, sexta rodada da Série 1 do Paulistão. Guarani vai sendo derrotado. Primeiro tempo que o Guarani não foi tão bem, saiu com empate. Segundo tempo que o Guarani foi bem melhor, Carlão. Tá saindo derrotado, pelo menos até aqui. Ainda tem tempo, olha o Bugre. Vem Bugre ali pela meia, trabalhando o campo de ataque, foi programado, é falta! É falta em cima do Bilu ali pela meia, não, pela intermediária, é frontal a meta do Muralha, Adriana. O Danielzinho fez a carga em cima do Rafael Bilu, que já tinha passado por ele em velocidade. Danielzinho ainda reclama, mas não tem o que reclamar. Boa oportunidade para o Guarani, quem sabe trazer esse pontinho de Mirassol. Bola vai ser colocada ali, frontal a meta do Muralha. Guarani. É bem na intermediária, os jogadores do Guarani ficam ali em reunião, tem ali o Bilu na bola, tem na bola também o Sarará. Chega próximo ali para conversar o Denis Júnior e tem gol na rodada, não é, Guarizo? Tem gol do São Bernardo lá no 1º de maio. Augusto, 43 do segundo tempo, 2 para o São Bernardo, 1 para o Santos. Perdeu pro Velo, tá perdendo pro São Bernardo, vão tirar campo do caixinho, hein? Meu Deus do céu. 47,5, é falta pro Guarani. Sarará tá na cobrança, é frontal a Muralha. Toma a distância, vai pra bola, aperta a direita, bateu direto pro gol, Muralha! Bola vai na direção do goleiro que no meio do gol faz a defesa e bota a ordem na casa do Mirassol, Adriana. Tentou um chute colocado agora o Matheus Sarará, mas sem sucesso algum. A bola foi praticamente no meio do gol ali. Muralha faz uma pequena cera para repor ela. 48, segundo tempo, reta final, vamos a 50. Muralha dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque, lançamento foi feito. De cabeça vai chegando ali o Rafael, tem próximo a ele o Justen, deu bobeira, Gamalho. Primeira vez que eu vejo o Gamalho tocar na bola em 48 minutos do segundo tempo. Carlão de frente, bola não chegou no Gamalho, né? É um jogador que depende muito, né, das jogadas de lado, e o Mirassol no segundo tempo não foi tão efetivo, por isso ele não participou. De uma maneira mais importante no ataque foi agora que ele apareceu. Brigou ali, né, no cabeceio, mas o gostinho ali da bola ele foi sentir agora. Pois é, mas ele ganhou a falta, né, Adriano Almeida? Sim, ganhou a falta e vai ganhar um tempo ainda ali.
talvez até o último lance do jogo, viu, Cabela? Já estamos chegando a 49 minutos deste segundo tempo. Falta que favorece a equipe do Mirassol. Vai para a cobrança da falta o Mirassol, tem Danielzinho ali, tem também no lance o Diego Gonçalves. Dois estão ali, confabulando. Cleison também está no lance. Falta para a equipe do Mirassol. Ameaçou o Danielzinho, vai Cleison pra bola, bateu pro gol, espalma Fred Conte. Sobra de bola pro Mirassol, vem bola pra área, Zeca, cruzamento lá dentro, sobe de cabeça Lucas Rafael. Mirassol briga pela bola, o Guarani tenta se defender, bola espirrada, vai sobrando mais uma vez pela direita com Lucas Ramon, gira o corpo, bota no campo de ataque, em marcação, último toque do Pato, bola pra fora, arremesso é pro Guarani. Tem pressa o Bugre, não, arremesso é pra equipe do Mirassol. Então vai terminar o jogo, 49,5 deste segundo tempo. Sem pressa nenhuma, a equipe do Mirassol, Lucas Ramon na cobrança com as mãos. Tá dando vitória pro Mirassol, 3-2. Lançamento feito, Gamalho vai programado, pede uma falta, bola pra fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriana. Jogada sem sucesso agora, tentou uma enfiada de bola, nada certo, o Guarani tem pressa para tentar uma última jogada. Lançamento feito no campo de ataque, lá na frente quem sobe a zaga, briga pela bola o Guarani, vai chegando, brigando ali pelo meio também, quem chega é o Tênis Júnior, briga por ela, vai chegando por baixo, o corte do Justen, não saiu, Zeca fica na sombra, bota a velocidade, vem pro ataque, no meio do caminho, Rafael, zagueiro, se atira pro campo de ataque, faz a abertura, lá pelo lado direito, mais uma vez, a chegada da equipe do Guarani, trabalhou, preparou, girou de um lado, de outro, Bilu preparou o lançamento, vem bola pra área, chega por baixo, a zaga do Mirassol para fazer o corte, bota pra fora, escanteio, é pro Guarani, pode ser a última chance do jogo, Adriana. Será, Matheus Sarará na bola junto com Rafael Bilu, vai vir bola pra área e é o último lance, Cabelá. Vai se ajeitando lá, Sarará para fazer a cobrança. Escanteio quinto no jogo para a equipe do Guarani, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio da área, Sarará na bola, pintou o levantamento, sobe a zaga do Mirassol, o Guarani se mantém à frente da grande área, a sobra de bola ali com Porfírio, rolou, Cauê, perto da canhota, levanta na grande área, sobe a zaga do Mirassol, para fazer o corte, apita a árbitra, fim de papo, fim de jogo do Maião. Deu Mirassol. 3 para o Mirassol. Guarani. 2 para o Bugrão. Chegando Marco Guarizo, central da bola, Guarizo. Central da bola. Fim de jogo no Maião, 3 para o Mirassol, 2 para o Guarani. Para despedir de você, muito obrigado, Carlos Cabela. Grande abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima. Adriana Almeida, um destaque final do Guarani. Guarani agora se prepara para enfrentar o Palmeiras e quem sabe buscar a reabilitação no Brinco de Ouro. Jogo domingo, 18h30, com torcida única. Abraço, Dri. Forte abraço a todos. Carlão de Freitas, grande abraço para você. Valeu, Guarizo, um abraço, até a próxima. E agora passando o comando direto para o Moisés Lucarelli. Vem aí todas as emoções de Ponte Preta e Corinthians com Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Marco Guarizo comandou para você o Central da